Acorda investidor, está começando mais um Crypto Never Sleeps. Eu sou Marcelo Sestari, tô aqui de novo com ele. Walter Rebelo. E aí? E aí, meu querido? Cara, esse episódio de hoje eu tô bastante animado, porque o convidado de hoje dizem que a gente não pode elogiar na frente da pessoa, né? Mas eu gosto muito do estilo de análise desse cara, ele é muito preciso e ele é muito eloquente em tudo que ele fala. Cara, eu gosto também e a gente precisa trazer mais papos sobre macroeconomia aqui dentro do canal, né? Afinal, quem quer investir em qualquer classe de ativos tem que saber sobre macro e cripto não é diferente, né? Mudou. Completamente, cara. A gente vira e mexe, sempre fala, né? Pô, Exato. juros, e aí, pra onde que vai os juros? Como que isso afeta cripto? Então tá tudo interligado, né? Geopolítica, macro, juros, expansão monetária, a gente vai cobrir tudo isso aí. Perfeito. Bom, entrando em gancho com o que o Valtinho falou, vou contextualizar aqui para vocês que hoje os Estados Unidos eles operam com um déficit fiscal próximo a 6% do PIB e a dívida pública americana já se aproxima a 130% do PIB, que é um patamar que foi visto apenas em períodos de guerra e de recessão, né? E assim, o custo para você rolar a dívida dos Estados Unidos cada vez mais tem aumentando. A participação da moeda americana nas reservas internacionais caiu de 72% para cerca de 58% ao longo das últimas décadas, que é o menor nível desde os anos 90. Ou seja, a inflação se tornou estrutural, os juros reais permanecem comprimidos e o poder de compra das moedas fiduciárias segue em declínio contínuo. Para isso, a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos do que o Matheus Spies para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, Valtinho. Um privilégio estar aqui. Irado. Se vocês não conhecem o Matheus, vocês já deveriam conhecer, mas eu vou apresentar ele para vocês. Bom, ele estudou finanças na University of Regina, no Canadá, tendo concluído parte da sua graduação em economia pela PUC. Ele é pós-graduado no programa avançado em finanças no INSPER, trabalhou em duas das maiores casas de análise da América Latina, além de ter feito parte de uma boutique voltada para fusões e aquisições, dedicando seu tempo à análise setorial e à modelagem financeira. Hoje, ele trabalha no time de estrategistas da Empíricos, focando seus estudos em análises macroeconômicas, avaliações políticas e estratégias de alocação. Ele é responsável pela newsletter Mercado em 5 Minutos e lida diariamente com mais de 200 mil pessoas. Bom, vamos começar, Valtinho? Vambora, mas antes de começar, recado do nosso patrocinador, que é a Mint. Um agradecimento aí pra Mint que tá patrocinando esse episódio aqui do Crypto Never Sleeps. Saiba que na Mint, que é a corretora do BTG Pactual, é onde você pode comprar, vender e custodiar criptoativos. E também aproveita esse momento aqui para se inscrever no canal, toca no sininho para receber quando tem vídeo novo. E sem mais delongas, vamos pro nosso papo. Boa. Matheus, assim, acho que pelo menos o que a gente tem visto muitas pessoas conversarem, né? Talvez pode ser a tese do momento, é a questão do enfraquecimento estrutural do dólar, né? Você acha que isso é um exagero do mercado? Ou você acha que isso tende a se ajustar? Você acha que isso vai ser o novo normal? Como é que você tem enxergado esse enfraquecimento, talvez, da hegemonia do dólar? E quais ativos têm ganhado destaque nessa narrativa? Legal. Cara, é o seguinte, de fato, não tem como negar que o dólar ao longo de 2025 se enfraqueceu relativamente a outras moedas. Tem um índice que a gente acompanha, ele foi criado na década de 70, é o Dollar Index. Ele basicamente mede a força do dólar frente a outras divisas. E esse índice tem tido seu pior desempenho desde a década de 70, que é uma década paradigmática para o dólar, porque no começo dela a gente teve o fim do lastro-ouro durante o governo de Richard Nixon em 1971. Isso, claro, portanto, coloca o momento em que estamos em algo diferenciado. A gente está vivendo uma dinâmica diferente daquela que a gente viveu. Existe, claro, há muito tempo já uma tese mais catastrofista, e eu não sou catastrofista aqui, deixa bem claro, de desdolarização global, porque o dólar é a principal moeda do mundo e provavelmente vai continuar sendo por muito mais tempo, né? Agora, eu não consigo afirmar que não haja alguma fuga do dólar por parte dos investidores globais. Eu não digo aqui uma venda em absoluto da moeda americana, não é isso. As empresas americanas continuam sendo excepcionais e atraindo recursos. Os Estados Unidos continuam sendo esse berço do capitalismo moderno que a gente conhece muito bem e que atrai capital, atrai gente. Isso não vai mudar, pelo menos não tão cedo. Acontece que, do ponto de vista de alocação, é diferente você falar que o cara que alocava 100%, né, vai alocar agora 95%. Esses 5% diferenciais, por mais que pareça um pouca coisa, em termos absolutos para outros mercados ao redor do mundo, é muita coisa, né? É muito dinheiro. Os Estados Unidos, quando a gente fala em percentuais baixos, a gente está falando de muita coisa. A mesma coisa quando a gente fala de percentuais populacionais baixos na China, é muita gente. Quando a gente fala de dinheiro nos Estados Unidos, percentuais mesmo baixos, é muita
coisa. Então, isso altera fluxo. É o que a gente tem visto nos mercados globais ao redor do mundo inteiro, né? Então, em momentos de dólar mais fraco no mundo, a gente tem momentos, né, de outros ativos ao redor do mundo mais fortes, né? Isso aconteceu ao longo da história. Inclusive o Brasil, ele costuma ser sensível a movimentos do dólar, por isso que a gente chama o Brasil de um grande beta global, né? Um high beta, porque ele é muito sensível a esses movimentos sensível também a movimentos na curva de juros dos Estados Unidos, e assim por diante. Mas o Brasil não é isolado, o mundo inteiro tem se beneficiado desse movimento de desvalorização do dólar, porque é basicamente o recurso indo, né, para outras praças globais. E, de certa forma, isso tem algumas justificativas, tá? Como eu falei, eu não acredito nesse desvalorização em abstrato, em absoluto. Não acredito nisso, não acho que seja o caso. Mas existe aqui uma mudança de perspectivas por parte dos investidores globais. A gente vinha numa dinâmica em que o dólar se estabeleceu como a principal moeda do mundo, na qual os Estados Unidos, basicamente, né, criaram, ao longo dos últimos 80 anos, uma rede, né, de cadeias de suprimentos globais, né, que se fortaleceu muito, principalmente depois da queda da União Soviética, em que daí sim você teve uma hegemonia americana, mas vem se formando, né, vem sendo concebida desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Essa hegemonia americana foi começando a ser formada por lá e teve seu auge com o fim da Guerra Fria, né, com a queda da União Soviética. E a gente pode pintar um momento muito especial dessa janela de hegemonia americana como a entrada da China na OMC. Inclusive, né, era um dos objetivos dos Estados Unidos fazer isso, porque parte desse processo de hiperglobalização, liderada pelos Estados Unidos, concebia um pouco dessa ideia de que cedo ou tarde a China ia virar uma democracia aos moldes ocidentais, se você capitalizasse no sentido de torná-la capitalista, ou colocasse ela dentro da dinâmica global. Não foi muito bem isso que aconteceu, na verdade, mas, de certa forma, foi um marco, né, a entrada da China na OMC. Para nós, a gente retrata esse período com o boom das commodities. Foi um momento bom para emergentes no geral, não só para o Brasil, tá? Normalmente a gente pinta o Brasil como algo especial, na verdade foi bom para emergentes de maneira geral. Estou falando isso por quê? Porque esse modelo de integração das cadeias de suprimento global, basicamente, foi uma concentração dos Estados Unidos em eficiência. Vamos produzir onde é mais eficiente, mais barato. Isso é, claro, um fator deflacionário. Isso vem principalmente da década de 70 para cá. Eu mencionei a década de 70 antes, né? Paralelamente, na China, você já tinha essas iniciativas. A gente estava caminhando na década de 70 e 80, aquelas iniciativas que ganham forma com Deng Xiaoping e vão amadurecendo ao longo das décadas, né? Primeiro com as zonas econômicas especiais, e daí aflora pelo país todo. Que é basicamente você abrir o país para o capital externo, né? Você trazer as empresas, leva a indústria para lá. Esse processo criou algumas distorções no Ocidente, mas enriqueceu muito o mundo. Esse processo de hiperglobalização criou as distorções sociais, né, que merecem destaque, porque parte delas justificam essas rupturas que nós estamos vendo na própria moeda americana hoje, mas deixou todo mundo muito rico, né? Ela criou uma possibilidade de riqueza muito grande. Então, esse era o mundo que a gente via antes. Qual era a diferença? Então, os Estados Unidos mandavam suas indústrias para lá, né? E qual era a ideia? Com a condição de que as pessoas negociassem o que fosse produzido pelas empresas americanas em dólar, né? E, posteriormente, voltassem com esse recurso investido nos Estados Unidos. Então, no final do dia, a balança de pagamentos fechava assim. Você tinha um déficit na conta corrente, né? E era o que o Trump chama muita atenção, né? O atual presidente dos Estados Unidos chama muita atenção para o déficit comercial. Olha, isso foi uma escolha dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm déficit comercial com o mundo há muitas décadas, na verdade. Não é uma coisa nova. E aí, os Estados Unidos ficaram muito ricos por conta disso. Criou as distorções sociais que a gente pode até entrar no detalhe posteriormente. Mas os Estados Unidos ficaram ricos por conta disso, inegavelmente. Agora, né, isso fez com que as pessoas, voltando a investir nos Estados Unidos, no final do dia, esse dinheiro voltava para lá, né? Era outra economia que estava se formando. Agora, você tem uma ruptura dessa dinâmica. As pessoas não se sentem mais confortáveis com essa hiperglobalização. Alas da sociedade, não só americana, mas de vários outros países, não se sentem mais confortáveis. E as cadeias de suprimentos agora estão se voltando não mais para eficiência, mas para segurança. Segurança alimentar, segurança energética, segurança cibernética, segurança logística. A gente viu isso na pandemia. Como as cadeias de suprimentos estavam espalhadas, no momento que você fecha as fronteiras para conter o vírus, à época, você passa a depender, né, de muitas coisas que antes eram produzidas lá fora. Então, precisamos de respirador. Ah, não, é da China, a gente fechou, não tem como trazer. Putz, vamos produzir aqui. Não tem capacidade, vai demorar muito mais. Caramba, começa aí. Máscara, vamos pegar. Não, máscara a gente produz em outro país, não tem mais aqui. Então, você basicamente pensa assim, olha, tem algumas coisas que fazem sentido a gente voltar. E não só isso, tá?
Não só o fato de você prezar pela segurança, mas aquelas distorções sociais, elas não estão isoladas. Houve distorções comerciais criadas também pela China, né? A inserção da China não foi 100% transparente. A China se aproveitou de alguns posicionamentos que ela detinha, né, por deter as indústrias e o governo ser centralizado, né, e começou a criar algumas rupturas no que era entendido como uma ordem comercial ali balizada pela OMC, né, à época. Então a entrada da China na OMC em 2001 foi um marco importante, mas ela perverteu um pouco da dinâmica de como as coisas funcionavam, né? Não estava tão livre o comércio, né? Ele estava um pouco poluído, né? Isso é uma coisa que o Donald Trump chama muita atenção. Ele fala sobre déficits comerciais, mas tem outras barreiras comerciais que merecem a devida atenção. Por exemplo, a gente fala de Brasil ser um país fechado, mas não necessariamente a gente está falando de tarifas apenas, né? O Brasil é fechado de outras formas. O Brasil, de fato, é um país muito fechado. Tanto que quando a gente teve as tarifas dos Estados Unidos, a gente falou que, olha, o impacto no PIB nem vai ser tão grande, porque o Brasil não é um país lá tão aberto economicamente. Vai acontecer, mas não vai ser lá tão grande, porque o Brasil não é aberto tanto. Então você tinha essas rupturas, né? Essa poluição da dinâmica internacional. Então, a partir disso, você muda um pouco da dinâmica. Não vamos mais focar nisso. Agora a gente vai focar em outra coisa. Só que daí, olha só, se você começa a perverter a ordem que você criou, você perde já um pouco de credibilidade. E como desde o fim do Lastro Ouro, né? No caso, essa ordem que você fala é essa condição de conta corrente deficitária nos Estados Unidos. Perfeito. Que se reverte em investimento, sei lá, que vem da China e está comprando empresa nos Estados Unidos. É isso, perfeito. Porque, pensa o seguinte, os Estados Unidos hoje rodam um déficit em conta corrente, né? Então, é da ordem de 6% do PIB. Déficit em conta corrente. A gente pode falar do déficit fiscal que você mencionou também, que é mais déficit em conta corrente está na ordem de 6% do PIB também. Então, para você fechar essa conta, isso daí precisa voltar pela conta financeira, que é o investimento em ativos, o investimento em treasury dos títulos do Tesouro Americano e assim por diante. Ponto de atenção aqui. Se você deixa de ter credibilidade fiscal, como os Estados Unidos já está flertando por conta desses déficits elevados, a atratividade dos treasuries já não é tão boa. Ou o juro tem que ficar mais alto e, portanto, a economia trabalha num patamar subótimo, né, de operação, porque os juros vão ficar mais altos, ela perde aquele dinamismo que detinha com juros um pouco mais baixo. Fecha esse parênteses, mas exatamente o que você colocou, está absolutamente correto. Então você tem um pouco dessa ruptura. Então desde a década de 70, né, você tem essas moedas fiduciárias. E hoje a gente está vendo uma crise das moedas fiduciárias. Essa é a realidade. Parte disso tem a ver com fiscal, né? A gente vê os países em uma dinâmica fiscal completamente insustentável. A gente fala muito do Brasil, mas é claro que o nosso problema é muito grande, gravíssimo, inclusive, mas tem problema nos Estados Unidos, tem problema na França, tem problema na Alemanha, tem problema no Japão, tem problema na Coreia do Sul, tem problemas fiscais ao redor do mundo inteiro. A gente viu no Reino Unido, né, quase explodiu há alguns anos durante aquele breve governo da Liz Truss, né, que foi durou menos que um alface, essa era a piada da época, né? Por quê? Crise de responsabilidade fiscal também perde um pouco da percepção. E olha só que curioso, para você financiar a dívida, você precisa ter atratividade desses títulos, a menos que você jogue esse juro para cima. Se você joga esse juro para cima, você está trabalhando com um patamar de atividade mais baixo, né, consequentemente. Agora, ponto de atenção também, essas moedas fiduciárias dependem dessa credibilidade, não só do fiscal, mas também da economia per se, ou das instituições que regem essa economia. Por que os Estados Unidos são tão confiáveis frente às outras moedas? É claro que eles se estabeleceram ao longo dos anos, né? Mas são as instituições americanas que deram o véu, né, de segurança. E, basicamente, essas instituições americanas, entendia-se que os Estados Unidos cumpririam os acordos que foram firmados, independente do tempo que foram firmados, né? É antigo, mas eles continuam mantendo. Essa é a institucionalidade americana que dava um véu de confiança. Se você perde na margem um pouco disso, você já macula um pouco o dólar. Mas é aquele negócio, eu não estou falando que o dólar vai ser vendido em absoluto. As pessoas não vão chegar, vou vender tudo que eu tenho nos Estados Unidos. Isso não vai acontecer, porque existe esse excepcionalismo das empresas americanas e continua robusto. Entretanto, as empresas que antes, lembra que eu falei que a conta era você manda a indústria para lá com a condição que o dinheiro volta? Esse dinheiro voltava para os Estados Unidos. E voltou de maneira muito robusta, por exemplo, depois da crise de 2008, né, que você jogou o juro para baixo. Era a época do free money, financiou as empresas de tecnologia que cresciam muito, entregavam muito retorno de equity, né, para as ações, para os investidores, e atraiu muito recurso. Isso vai para outro também patamar com a pandemia, quando o juro de novo vai para baixo, e ganha outra proporção com essa corrida de AI. Então você tem essa atratividade americana, mas ela também tem aquele dinheiro que voltava 100% para os Estados Unidos, agora volta 95%. 90%, ou seja, continua atraindo capital, mas um ritmo talvez desacelerando frente ao que vinha antes, né? E isso faz com que esse recurso que antes vinha para os Estados Unidos vá para outras praças. E daí isso enfraquece o dólar relativamente. Então você não fecha mais aquela conta em conta corrente. Se você não fecha o déficit em conta corrente, a moeda se desvaloriza. É isso que a gente está vendo nos Estados Unidos. O dólar perdendo um pouco do espaço. Eu fiz esse preâmbulo todo para explicar, tem fundamento
essa desvalorização do dólar. Eu não sou, como eu falei, eu não sou catastrofista. Eu não vou ser, claro, que vai falar que fim do Império Americano, o pessoal vai vender Estados Unidos. Não, isso não vai acontecer. Mas as pessoas estão se posicionando de outra forma. Os investidores globais, os bancos centrais. Uma coisa que aconteceu recentemente também, em 2022, foi a invasão do território ucraniano, pelos russos. E daí as respostas foram as sanções, e parte dessas sanções incluíram congelar os ativos russos abroad, então em outras localidades, e inclusive tirar os russos do sistema SWIFT. Utilizar o dólar como arma. Exatamente. Dollar weaponization, Então você torna o dólar uma arma. Exatamente. E o fato disso fez com que também voltasse a perder um pouco de credibilidade. É uma coisa curiosa, Você teve o caso na Suíça, A Suíça é confiável porque você sabe que, independente de qualquer coisa, eles não vão abrir as coisas. Então o dinheiro sempre flui para lá para ser escondido, etc. Esses paraísos fiscais. Esse tipo de coisa acontece. A gente sabe que da história da humanidade sempre foi assim. Então parte de um pouco da credibilidade, de como as coisas funcionam. Matheus, desculpa interromper, era justamente sobre isso que eu queria perguntar, porque assim, quando você olha a China, eles estão conversando com diversos bancos centrais, colocando ouro como colateral para eles começarem a negociar com o yuan, só que tem uma questão da credibilidade das empresas chinesas em comparação com a credibilidade das empresas dos Estados Unidos. Você acha que o fato de das empresas chinesas não terem tanta credibilidade por conta do governo chinês é o que talvez dificulta essa queda do dólar e essa ascensão do yuan? Como é que você vê isso? A ascensão do yuan ainda está um pouco distante, porque tem essa crise, assim, as pessoas não confiam. Qual é a institucionalidade chinesa? Uma ditadura. Tem controle de capital lá, inclusive. Controle de capital. Não é trivial você colocar nisso. É claro que pode ser que o governo chinês ambicione algo parecido com o que o dólar foi. Mas dificilmente vai alcançar esse patamar no modelo político atual. Isso é uma coisa curiosa, Porque os Estados Unidos agora, mesmo com essa crise de credibilidade que tem passado, eu citei algumas coisas, falei de fiscal, a exclusão do SWIFT, fez com que as autoridades monetárias falassem, espera aí, eu não vou colocar mais todas as minhas reservas nos Estados Unidos, porque vocês podem simplesmente me cortar fora do sistema, não quero, vou diversificar. Só que uma coisa curiosa acontece, porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e basicamente o bastão foi passado para os Estados Unidos, do Reino Unido para os Estados Unidos como principal potência global, formalizado, porque os Estados Unidos já vinham rampando desde o final do século XIX, vale deixar bem claro. Mas aí você tem o fim da hegemonia da libra esterlina, e começa o império do dólar, que a gente conhece hoje. Você tinha um substituto claro para a libra esterlina. Havia. Qual é o substituto claro para o dólar hoje? Não tem. Bitcoin. Não tem. Vamos entrar aí. Cara, isso é um bom ponto, Porque as criptos, elas vêm durante uma crise de credibilidade do sistema financeiro, E note que, de novo, uma crise de credibilidade, Você cria essas inovações justamente para tentar fugir um pouco da dinâmica tradicional. Então, está dentro do pacote, e acredito que esteja num ritmo de amadurecimento muito rápido, a gente pode entrar nisso, e que cedo ou tarde deve ganhar contornos cada vez mais robustos disso que você comentou. Mas ainda não tem um substituto claro para o dólar. Não vai ser o yuan. O euro tem os seus próprios problemas, é uma região, é uma zona econômica, É super fragmentada internamente, politicamente delicada, tem seus próprios problemas, problema fiscal pra caramba. A libra esterlina, Reino Unido também está com vários outros problemas. O Brexit não deu o resultado esperado, pelo menos eu não sei se foi por condução posterior ou se realmente, como ele foi feito, não deu o resultado esperado. Você tem problemas fiscais sérios, está com problemas sociais, instabilidade, bastante chance de convulsão social, assim, toda hora. Na Europa como um todo, os problemas imigratórios deixaram a sociedade bem tensa. Nos Estados Unidos a gente tem um pouco isso, mas de maneira muito mais latente na Europa, principalmente depois da crise dos refugiados ali, com a questão da Síria, em 2013, 2014, enfim, que foi paralelamente a uma crise da zona do euro, a crise da dívida europeia. Então foi muita coisa junto. Então é muito difícil. Daí você tem as outras, Você tem o franco suíço, que eu mencionei, que é seguro, mas também não tem o porte, não consegue receber tudo. Tá falando comigo. Não consegue receber tudo. O iene, também é visto como porto seguro, mas não é a mesma coisa, porque o próprio Japão, assim como a China, tem problemas demográficos, tem problemas fiscais, agora está com problemas políticos, está com dificuldades políticas, trocou o primeiro-ministro de novo agora, a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra, Sanai Takaichi, resgatar um pouco do que foi o Abe, Shinzo Abe, o Abe Shinzo, depende, é o modelo ocidental, oriental, como você chama ele, mas resgatar um pouco do que foi aquela estabilidade política para tentar, talvez, trazer um pouco mais de estabilidade, juros subindo por lá, mas também com algum limite, ela mesma
não gosta, não tem uma política que seria pró esse tipo de coisa. Enfim, então você vê que não tem um substituto claro. E é por isso, né, voltando para aquela sua pergunta inicial, que outros ativos, como o próprio ouro, têm a destaque nesse ano. Porque voltamos a uma reserva tradicional clássica. Então você vai em ativos em outras praças, né? Então, por exemplo, a China, os ativos, principalmente depois daquele DeepSeek Day, né? Você tem ativos de tecnologia chineses voando no ano, né? Indo muito bem em termos de desempenho, depois de bastante tempo esquecidos. Melhor que cripto, inclusive. Cara, tem nomes voando assim na China de desempenho, né? Claro, ficou muito tempo largado, mas agora tá indo. Na América Latina também, o desempenho que a gente viu no Brasil esse ano, claro que a gente é apanhado que nem condenado, mas ele não é isolado. Outros players latino-americanos foram muito bem esse ano. Né? Na própria Europa, né, que estava um pouco de lado, Japão também. Então, o dinheiro está se espalhando por aí. Né? O dinheiro está transbordando para várias outras pastas. Porque o cara, se de 2008, né, até aqui, você basicamente vendeu o mundo para comprar Estados Unidos. Agora, se você vai parar de comprar na mesma intensidade Estados Unidos, e eu sempre tomo muito cuidado para não falar vender em absoluto Estados Unidos, porque eu não acredito nisso, eu sou comprador de algumas teses americanas importantíssimas para as nossas carteiras lá na Empíricos. Mas diminuir o ritmo de compra, esse dinheiro vai para lá. Para onde, né? Se você vende o mundo para comprar Estados Unidos antes, se você compra menos Estados Unidos hoje, você vai comprar o quê? O mundo, o resto. Todo o resto deveria andar. É por isso que, historicamente, momentos de dólar fraco são bons para ativos de risco. Né? Vai além um pouco, né? Historicamente, a gente tem um gráfico conhecido como The Dollar Smile. Não sei se vocês já ouviram. Basicamente, ele mensura a força do dólar relativamente a momentos de a economia mais ou menos aquecida. Então, você tem o grau de atividade no eixo X e o nível de força do dólar no eixo Y. Por isso que é um sorriso, né? O Dollar Smile, o sorriso do dólar. Em momentos, note, então, momentos de economia mais aquecida, o dólar fica mais forte. Em momentos de economia, isso historicamente, tá? Em momentos de economia menos aquecida ou de recessão, o dólar também ficava forte, porque ele era visto como um safe haven, como um porto seguro. Você fugia para o dólar. Então, em momentos de euforia com os Estados Unidos, você comprava dólar. Em momentos de recessão, você comprava dólar também. Você podia não necessariamente comprar coisas mais voláteis, comprar coisas mais seguras, você comprava dólar. Porque se os Estados Unidos pegam um resfriado, o mundo pega uma pneumonia, né? Sempre essa brincadeira. E daí, quando o dólar fica mais fraco? Porque é um sorriso, né? Então, você tem uma barriguinha aqui. Então, o dólar forte, economia forte, economia muito fraca. E o que está aqui no meio? É mediocridade do ponto de vista de médio, né? Um negócio mais morno. É aquele cenário de Goldilocks, né? Cachinhos dourados, todo mundo conhece a fábula, né? Então, que a menina entra na casa dos ursos, né? Então, não tem uma sopa que está nem muito quente, nem muito fria, tá morna. É isso que ela vai. Então, esse negócio mais morno faz com que o dólar relativamente perca sua força. Esse é o cenário de Goldilocks. E é um cenário de dólar mais fraco. Agora, a gente tem um cenário que aqui a gente pode estar entrando num Goldilocks global, que já seria um cenário de dólar fraco, mas para além disso, mostra que talvez, se o dólar começar a ter pequenas fraturas, não estou nem falando de rompimento total, mas pequenas fraturas nesse sentido aqui, nessa parte do gráfico em que ele se fortalece quando as coisas vão mal, já é uma dinâmica que quebra um pouco com o gráfico do dólar index. Muda um pouco essa dinâmica histórica. Né? É por isso que você tem se antes você tinha duas janelas em que o dólar se fortalecia, agora você tem duas janelas em que ele pode se enfraquecer relativamente. Tanto em momentos de fragilidade, você foge para outras coisas, como em momentos de economia mais morna nos Estados Unidos. Uma desaceleração benigna, né? Uma desaceleração saudável, sem muitos problemas, como é o que pode estar acontecendo nos Estados Unidos agora, é algo que já poderia chamar para um dólar mais fraco, mas você tem também essas outras rupturas institucionais. Matheus, você falou duas coisas que eu fiquei interessado. Cara, o dólar não tem substituto claro. Antes da gente enveredar nesse sentido, acho que eu mesmo sou curioso para saber. Cara, nos próprios estudos do Ray Dalio, ele fala, né? O ciclo das moedas e dos impérios é mais ou menos de 90 a 120 anos, por aí. O que o dólar fez de diferente? Bem colocado. Acho que foi uma construção histórica, né? O Ray Dalio, ele é um cara que ele trabalha muito com esses ciclos históricos, né? E ele fala de ciclos de desenvolvidos para emergentes. No caso, a gente estaria também numa entrada de ciclo para emergente. Ele fala do ciclo também de moedas e de impérios, né? The Changing World Order, né? Ele escreveu um livro sobre isso, mudando a ordem global. Ele é um cara que ele acredita que a ordem global está sendo alterada para a China, né?
o dólar... Ao longo da história, a gente teve várias moedas principais, né? Talvez o dólar, em termos de tamanho, seja a que melhor se estabeleceu e mais poder teve, né? Mas a gente teve... a última antes dele era a libra esterlina, né? No Império Britânico. Era outra postura política também do governo. Que o governo ele tinha outra postura. Era negócio de espalhar as cadeias de suprimentos. Na época do Império Britânico era um negócio mais colonialista, né? Então você tinha espalhado pelo mundo as colônias britânicas, né? A Índia era britânica, assim por diante. Eram retratos de diferentes sociedades. Aqui a gente já estava numa sociedade mais moderna, mais dinâmica, mais fluida, né? E, principalmente, o que aconteceu, né? Acho que daí foi a grande diferença que a gente viveu nos últimos 80 anos. Então, assim, se a gente conversa até com os nossos avós, ou bisavós, o que eles conhecem mais recente já é o que há, né? A gente não vai conseguir pegar uma pessoa que conhece com profundidade antes disso, né? Vai ser só essa ordem aqui mais recente mesmo. Esses últimos 80 anos de domínio americano, eles foram balizados por um interesse inicial, que era não vamos mais entrar em guerra, por favor, né? Que é assim, com o fim da Segunda Guerra Mundial, você já tinha um poderio militar. Primeiro que você tinha os horrores da guerra. Você já tinha também a possibilidade de aniquilação completa, né? E daí você tinha as bombas atômicas. Super, era chamado de super, né? E você já tinha um desenvolvimento tecnológico no qual, se a gente flertar com outra coisa dessas, que já tinham vivido duas vezes em menos de 50 anos, né? Só numa primeira metade de século eles já viveram 2 guerras mundiais. A ideia dos líderes era o que a gente precisa fazer para evitar uma terceira, né? Precisamos nos organizar. Então, alguns entendimentos foram tirados dali. O que eu posso fazer para você não me atacar? Eu preciso interagir mais com você. Eu preciso ter uma necessidade mútua, né? Interesses mútuos. Eu não preciso necessariamente gostar de você. Você precisa ter um interesse mútuo. A gente precisa ter maior integração. A gente precisa iniciar uma maior integração. Então, a partir dali, a gente começa a ter os primeiros frameworks, né, do que deveria ser um ordenamento, uma organização global. E daí a gente vai começar a ter o nascimento dos grandes órgãos, né? FMI, a ONU, o Banco Mundial, né, alguns acordos de entendimento comercial, o GATT à época, inicialmente, e assim por diante. O mundo estava se organizando para evitar uma guerra. Esse era o grande ponto. E dali em diante, como você tinha um mundo cada vez mais integrado, buscando uma normalização, você começa a ganhar os primeiros contornos de como eu transformo esse sistema em mais eficiente para eu evitar ao máximo uma guerra. E daí a eficiência traz fluidez, a diminuição de ruídos, né? E isso vai para quem tem o domínio. Daí na época era os Estados Unidos, isso foi caminhando para ser o dólar no tempo. A possibilidade de criação de riqueza, isso é um debate que tem, né? O pessoal fala assim, o fim do lastro ouro, ele simbolizou uma ruptura, né? Tem vários gráficos que você coloca, assim, traz uma linha em 1971, a sociedade parece que muda completamente. Isso é verdade. Mas é um pouco do que aconteceu com a globalização. É inevitável. Talvez tenhamos errado nas políticas adotadas para contrabalancear os resíduos que seriam inevitavelmente gerados. Mas não tem como negar que esse tipo de movimento gerou uma riqueza para a humanidade nunca antes visto. Por isso a gente vive, talvez, na época mais próspera, talvez não, certamente na época mais próspera da história da humanidade. Menor número de guerras. Agora a gente está começando a voltar a ver ruídos, né, de guerra, porque a história da humanidade é uma história de guerras, inevitavelmente, né? Então a gente está voltando a ver esse tipo de rupturas, né? Então acho que o momento inicial de organização, formalização, né, foi o que diferenciou o posicionamento do dólar, né? É claro que essas janelas são muito curtas, né? E os Estados Unidos, propriamente dito, eles, desde a sua fundação, não se viram tão confortáveis, né, nesse posicionamento de líder internacional. Até hoje você vê questionamentos ao governo Trump, interno à Casa Branca, inclusive, de que não devemos nos meter nos assuntos europeus, não devemos nos meter nos assuntos do Oriente Médio, porque nós temos que ser o xerife do mundo. Isso não é um tema recente, isso está desde a fundação dos Estados Unidos. Você tem debates profundos dos Founding Fathers, né? Alexander Hamilton e Thomas Jefferson, visões completamente distintas do que deveria ser Estados Unidos, tanto internamente como para o mundo.
Um mais federalista, né? Um poder mais separado entre os estados, né? E mais isolado do mundo. Esse seria o Jefferson. E daí, assim, daí o outro mais centralizado, né? E mais integrado com o mundo. E os Estados Unidos, ao longo do tempo, eles oscilaram, né? Entre mais ou menos isolacionista. O Donald Trump, hoje, né? Ele é visto por alguns republicanos, inclusive o George Bush, né, o filho. Ele não ele não gosta do Donald Trump, né? Ele seria a ala opositora no Partido Republicano, que hoje é minoria completa. O Donald Trump dominou o partido e o MAGA Movement dominou o partido. Mas ele não não gosta, né, do Donald Trump. E ele é crítico porque ele entende que o Donald Trump representa voltar a esse isolacionismo. E ele fala, olha, os momentos em que... O George Bush, tá? Não sou eu. Momentos em que os Estados Unidos ficaram mais isolacionistas foram momentos mais obscuros. Né? Nessa história que a gente tem nos Estados Unidos, momentos que os Estados Unidos optaram por ser mais isolacionistas foram momentos mais obscuros da história da humanidade. Então eu torço para não estarmos entrando em um. E você vê que mesmo no governo Trump existe essa ambiguidade, né? Porque fala que não vai se meter e no dia seguinte manda um monte de jato pro Irã bombardear. Então você tem... A Casa Branca não se decide muito bem. Né? Fala uma coisa, faz outra, ou faz uma coisa, fala outra, e assim por diante. Matheus, você acha que, justamente com esse argumento que você falou, combinando com os países estarem satisfeitos com as cadeias de suprimentos por conta da hiperglobalização, a gente vê uma nova economia com polos? Então, em vez de ser dominado, sei lá, pelos Estados Unidos ou por China ou pelos dois, são vários polos econômicos e, sei lá, cada um vai transacionar do seu jeito, e na hora que eles forem transacionar entre eles vai ser uma ouro, Bitcoin, ou dólar, ou alguma outra moeda. Você acha que pode rolar isso? É um debate bem profundo esse. Olha, é possível dividir o mundo em blocos, né? Um bloco asiático dominado pela Ásia, um bloco americano, América do Norte, Central e Sul, dominado pelos Estados Unidos, um bloco europeu, né? E daí as potências interagindo com a Ásia, né? Com a África, e interagindo entre si com alguns polos meio de campo. O Brasil poderia ser um meio de campo, a Índia poderia ser um meio de campo, esses players que são mais posicionados estrategicamente. Então, sim, uma pegada meio de George Orwell, né, em 1984, mas eu dividi o mundo em alguns blocos maiores, não formalmente, tá? Não formalmente blocos, mas um entendimento tácito. Agora, por exemplo, voltou à moda a doutrina Monroe, né, de domínio da América Latina. Essa interação que o Donald Trump tem tido com países como a Argentina, ou mesmo as afrontas a Venezuela agora, né, tentando derrubar o Maduro, possivelmente, inclusive, derrubando ele, é uma volta àquele espírito de Estados Unidos, que é fazer da América Latina como um todo parte, né, da sua influência. Né? Eu não posso perder o controle dessa região. Não posso deixar que a China aprofunde ainda mais os laços que foram sendo formados ao longo dos últimos anos, sem que eu faça alguma coisa em resposta. E por isso você vê essa interação mais forte. E, assim, como consequência disso, o continente como um todo deverá, né, sofrer a influência da Casa Branca cada vez mais nesse mandato do Donald Trump. Não necessariamente uma coisa que veio para ficar, porque tem as eleições, etc., mas é uma postura dessa Casa Branca, sem dúvida. Talvez um pouco mais regionalização. E daí é a reconstrução das cadeias de suprimento. Né, que a gente falou das cadeias de suprimento focando em mais eficiência, essa novas cadeias de suprimento focando mais em segurança. E daí você já tinha essa tese mesmo antes do governo Trump, que era de reshoring, né? Do governo Biden, isso era a realidade. Então parece uma coisa bipartidária nos Estados Unidos, trazer parte da indústria de volta. O Donald Trump está tentando fazer uma coisa meio desorganizada, homogênea, né? Não faz sentido você trazer a indústria de torradeiras para os Estados Unidos, por exemplo, nem iPhone, mas existe algum ponto de indústrias estratégicas, né? Data center, tudo que é indústria bélica, energia, para militar, né? Tudo isso faz sentido você ter o domínio próprio e ter no seu território, né? E se não for no seu território, que é o reshoring, você tem que ser no território próximo, que é o nearshoring. Então, os Estados Unidos têm o Canadá e o México, propriamente dito. E se não for só do vizinho do lado, você tem o friendly shoring, que são países que você tem maior alinhamento. Então, você não tá no Ocidente, mas são países ocidentalizados. Por exemplo, na Oceania, a Austrália. Na Ásia, o Japão, a Coreia do Sul, e assim por diante. Esse tipo de interação também. Movimentar a cadeia de suprimento. Só que detalhe, antes a cadeia de suprimento estava indo em busca da eficiência, então ia para onde mais barato. Se você está abrindo mão disso, focando em segurança, você está falando que provavelmente sua produção vai ser mais cara. Então isso já é um choque inflacionário. Não só isso,
Mas você também, se vai fazer uma nova indústria em outro lugar, é um boom de capex que você está provocando. Demora tempo, né? Primeiro, você não pode fazer isso do dia para a noite, então demora muito tempo, até mesmo porque os Estados Unidos, ao longo de décadas, falaram para as indústrias se movimentar para outros países. Agora, do dia para a noite, você não pode falar que elas voltem, né, para um país X, voltem para os Estados Unidos ou vá para o país X. Demora muito tempo. Mas seja como for, é um boom de capex. Então, tanto um nível de produção em países em que é mais caro produzir, como também um boom de capex, tudo é vetor inflacionário. Então, você está falando que essa nova dinâmica, necessariamente, tem um nível de inflação um pouco maior. E se antes a gente estava falando de um evento deflacionário, né, que essa era a hiperglobalização, você está falando agora de um evento, um patamar de inflação maior e, consequentemente, um juro maior. Né? E por isso você teve um rompimento daquela dinâmica que a gente viu da década de 70 para cá, da queda dos yields em nível global, mas principalmente nos Estados Unidos. Cara, dentro dessa estratégia do Trump, de reshoring, de sair um pouco dessa interdependência da China, que por vezes é até contraditória, como você bem disse, né? Qual que você acha que é o interesse do Trump com cripto, cara? Será que é eleitoreiro? Você vê algo estratégico, por exemplo, olhando para stablecoins? Será que é só stablecoin que ele tá afim? Daí a gente entra num assunto bem legal. Uma recomendação, eu li recentemente a República Tecnológica, do Alex Karp, o dono da Palantir. Bem, ele não é do mundo cripto, mas ele está envolvido com tech. Né? E agora você tem muito forte dentro do governo Trump algumas alas ligadas ao setor de tecnologia. Você tinha antes na figura do Elon Musk, mas deu uma brigada, mas você ainda tem figuras gigantes, né, ligadas tanto o conselheiro da Casa Branca para cripto, como também pessoas de fora que o Donald Trump tem contato. É uma abordagem diferente de governo, né, diferente desses Estados Unidos que a gente viu da década de 90, do Ronald Reagan para cá, que era mais laissez-faire, laissez-passer. Né? É uma abordagem um pouco mais... Já aconteceu nos Estados Unidos, não é novidade também, né? Que é de maior alinhamento do governo com as empresas. Né? Mais afastado dessa ideia de neoliberalismo, ainda mas é mais afastado daquela ideia tradicional do Reagan. Então é a ruptura mesmo do Partido Republicano do Reagan tradicional para o que está se formando agora. Está mais voltado também a um pouco de populismo. Você mencionou motivos eleitoreiros, o Donald Trump era contra a cripto no seu primeiro mandato. Uhum. Ele mudou completamente. Teve contorno eleitoreiro? Sim. Mas teve novas alas de aconselhamento que se alinharam a ele. Aconselhamento que é pró-cripto. Então você tem aqui também, né, o Ray Dalio, você tinha mencionado, né? O fim do Império Americano e a troca de passagem de bastão para outro império. E sempre tem uma ruptura, né? Você sempre vai ter que duas potências, quando elas se encontram, né? Elas vão ter o choque, né? Tem algumas maneiras que os Estados Unidos conseguem se preservar sem que haja um estouro, né? O Elon Musk fala isso por conta do fiscal, né? O fiscal dos Estados Unidos é insustentável também na trajetória atual. Qual seria a solução? Uma revolução de produtividade. Curiosamente, eles estão passando por uma revolução tecnológica também. Estão exportando isso para o mundo. Né? Nós todos, acredito eu, utilizamos, né, ChatGPT. Essas ferramentas de AI generativa são apenas o começo de uma revolução tecnológica que pode oferecer um boom de produtividade que, por sua vez, vai mudar a dinâmica de PIB e, consequentemente, pode solucionar a trajetória de endividamento dos Estados Unidos. Também é uma maneira pela qual os Estados Unidos poderiam se preservar como líderes soberanos, detentores da principal tecnologia de ponta. E é aí que está a República Tecnológica do Karp. Primeiro, ele defende uma abordagem que você tenha uma visão empresarial, menos de consumidor e mais estrutural, uma visão do que eu estou fazendo aqui para os Estados Unidos. Né? E segundo, ele tem uma visão um pouco mais de interação entre Estado e empresa. Né? Ele é um pouco mais disso. E ele entende que a salvação dos Estados Unidos se dará pela tecnologia. Né? E há uma interpretação de que a salvação dos Estados Unidos como hegemonia, né, de moeda, de império financeiro que eles criaram, né, que os Estados Unidos é diferente. Né? Você vê, a Alemanha, ela é gigante, né? Mas ela sempre foi um império industrial, sempre. Ela nunca foi um império financeiro. Os Estados Unidos é um império financeiro, né? É um império industrial e financeiro, mas permitiu que as suas indústrias fossem para lá, com o capital ficando nos Estados Unidos e os lucros sendo remetidos de volta, que é o que eu tinha mencionado no começo, os lucros voltando. Eles se tornaram um império financeiro. Como você mantém isso? Bem, você pode ser o pioneiro na institucionalização do universo cripto. Hoje eu vi uma entrevista do CEO da BlackRock, o Larry Fink,
falando exatamente sobre isso. No futuro, tudo vai ser tokenizado. Ele falando, né? E você vê personalidades que... eu não sou o maior especialista nesse universo, essa é a área de vocês, claro, mas eu vejo que sempre movimentos institucionais são muito importantes. Até agora a gente teve recentemente, né, não agora, esse nome de agora foi muito importante porque ele privilegia inovação, e a gente está passando por um momento de inovação franca, né? Mas o anterior, né, premiou o Daron Acemoglu, né, falando um pouco de institucionalidade, né? O Nobel de Economia que você falou? Tem Nobel de Economia. O Econômico de Economia era mais voltado para desse ano de inovação, e o do ano passado foi mais sobre as instituições, porque as instituições importam, né? Why nations fail, né? E o problema da institucionalidade. E a gente vê muito isso no Brasil, né? A gente tem problemas institucionais seríssimos que precisam ser solucionados antes de a gente conseguir passar para a próxima etapa, que é tratar de como a gente vai ganhar produtividade, como a gente vai, aí sim, endereçar problemas de educação, saúde da nossa população e avançar, né? Problemas institucionais. E a instituição, a gente falou de institucionalidade já aqui, que é a questão da credibilidade, né? As instituições importam muito, né? Se você fomentar uma institucionalidade na qual você dá lastro, né, para uma nova realidade, um novo mundo que está se abrindo, né, que pode ser o mercado de cripto, você está colocando o pé primeiro lá, né? Tem aquela frase famosa do filme Margin Call, né, que é você tem que ser mais inteligente, mais rápido ou trapacear, né? Aqui ele está sendo mais rápido, né? Está indo primeiro. E ser primeiro, talvez, aqui nessa corrida, pode significar uma diferença brutal porque é exponencial, né? Então, como não é linear, próximo nível você não está aqui, próximo nível você está aqui. Não é que o próximo nível você vai estar aqui, o próximo nível você vai estar lá no teto. Então, ser primeiro faz muita diferença, talvez, nessa corrida tecnológica. A gente não sabe o que está por vir ainda, mas é o que pode colocar os Estados Unidos na frente ainda. Tem gente que defende, por isso que eu citei o livro do Karp, né? Eu não sou totalmente favorável ao que o Karp coloca, né? Eu, particularmente, poderia estar me posicionando mais como um tradicional do Reagan, né? Uma ideia mais tradicional do que era o Partido Republicano, mas ainda assim é uma ideia diferente que, assim, não importa se eu estou certo ou se eu estou errado, entendeu? Não importa se eu acredito ou não, é para onde estamos indo. E eu tenho que lidar com essa realidade. É um pouco daquilo que o Taleb fala, né? De X no F de X, né? Uma coisa é o que você acha da realidade, o que você acredita da realidade. Outra é a sua exposição a ela, né? Como eu me preparo para isso. Então, você tem, sim, a criação do governo Trump, uma abordagem muito mais construtiva, né, para o universo cripto, que permite uma institucionalidade maior que nós, inclusive, já começamos a ver parcialmente nos preços. E eu acredito que é uma coisa que vai se aprofundar ainda muito mais, né? Imagina, os Estados Unidos foram berços desse negócio aí, e ainda assim, eles exploravam um pouco, tinham muitas amarras, né? O pessoal que estava no governo era contra e segurava o desenvolvimento. Agora não. Tem um governo que é pró, e vamos, e abraça, e vamos para cima. É diferente. Então, assim, os resultados disso podem ser brutais ao longo do tempo. Cara, e eu sei que você é um cara que tem uma... Eu sei que você é um cara que tem uma tese forte em ouro, né? Muito baseado em toda essa leitura macro que você tem. Cara, você acredita que, assim, olhando pra frente, né? Entendendo que, porra, a gente já passou pra um padrão ouro. Que o ouro, ele tem a sua fragilidade no quesito de você precisa confiar na contraparte. Tu acha que o ouro, ele continua, vai até o fim desse século, não sei, a ser a reserva de valor primordial do mundo? É a mais clássica da história da humanidade, então não posso deixar de acreditar nela. Provavelmente no nosso tempo de vida a gente vai continuar lidando com o ouro como um ativo confiável. Não vejo por que a gente vai mudar isso, não. É um safe haven. Sempre competiu com essas moedas fortes, sempre competiu, por exemplo, com o Treasury americano, e sempre era mais atrativo em momentos de queda de juros, que é o que está acontecendo agora. O ouro, ele está passando, e a gente está vendo um rally de ouro, né, e não só dele, derivadas dele também, então prata está indo bem, mineradoras de ouro estão voando, e a gente tem posição lá no Empíricos, né, então a gente está indo bem nesse contexto. Mas o ponto aqui é que estamos passando por um céu de brigadeiro, praticamente, e correções fazem parte, tá? Ai, cai, é volátil, foi sempre um metal volátil, não à toa voou muito rapidamente. Ele funciona em ondas, historicamente, é a tese da Gaveco, né, que o ouro funciona em ondas, então você tem ondas de hipervalorização, depois tem momentos que demoram, às vezes, anos, que ele fica lateralizado, depois vem mais uma onda. E o que causa essas ondas, cara? Então, são essas janelas de céu de brigadeiro. Então, a gente está passando por uma agora, provavelmente. Vou ilustrar um pouco. A gente está passando por um momento de ruptura de uma ordem que a gente convivia,
A gente está vendo um mundo mais belicoso, investimentos em defesa through the roof, né? Você está vendo um momento em que a inflação ainda está elevada, ainda que mais comportada do que aquele imediato pós-pandemia em que a gente teve um choque inflacionário relevante, que obrigou os bancos centrais a subirem os juros. Ela ainda está teimosamente elevada e é um pouco daquela inflação sticky, né? Pegajosa, difícil de ser combatida. E a gente sempre falou que uma coisa é você ir de inflação de 10%, que os países estavam, os países envolvidos, um negócio impressionante, e ir para 4%, outra coisa é sair de 4% para 2%. É um esforço maior, demora mais, e aí que está o stick, né? Então a inflação é pegajosa, momentos de inflação alta, historicamente, o ouro vai bem, né? É um metal que ele é sempre buscado em momentos de tensão, e diferente das cripto, ele tem um histórico do teste. Ele passou pelo teste de várias crises ao longo da história, cripto é muito recente. Então passou já para um ou outro balanço, mas o histórico do ouro é mais robusto também. O que faz com que, na média, os investidores privilegiem ele hoje, tá? Mas é uma coisa geracional. É claro que se você perguntar a uma pessoa mais velha, ela vai preferir ouro a cripto na hora de produção. Talvez no futuro, as próximas gerações já estão mais adeptas a cripto, vão ter uma visão diferente disso. Então é geracional. É geracional. As pessoas... É difícil, né? Porque muitas vezes em economia a gente não consegue trabalhar com o que as pessoas vão ver necessariamente. Às vezes você tem que fazer o sacrifício de gerações para ter um resultado melhor para gerações lá na frente. É desafio de política econômica, muitas vezes, né? Uma política econômica bem feita, às vezes, demora décadas para ver o resultado, né? O exemplo é de Singapura, de Lee Kuan Yew, quando ele assumiu a Singapura, né? Era um estado que ele virou independente à revelia, né? Ele foi expulso da Malásia. Então, note, ali foi um projeto de 50 anos para se transformar no que é Singapura. Então, você tem esses processos que demoram muito tempo. O próprio processo de amadurecimento financeiro do Brasil vai levar décadas. Se a gente tivesse um projeto de educação hoje, vai levar décadas. O mesmo serve para a absorção de novas tecnologias como essa. É geracional. Uma geração absorve melhor que a outra, e a próxima um pouco mais, e assim por diante. Até ficar um negócio mais homogêneo, um negócio mais... que é absorvido mais facilmente, basicamente. Então, assim, o ouro, ele sempre vai ter essa abordagem, pelo menos no nosso tempo de vida, provavelmente, quem é detentor do capital é a pessoa mais velha, até trocar, e daí é uma transição, então demora mais, e assim por diante. As pessoas ainda, por exemplo, no Brasil, ainda, na média, são muito conservadoras. Você vai ter um outro caso, que é a exceção que vai confirmar a regra, então demora. Mesmo. Então, provavelmente, no nosso tempo de vida, o ouro vai continuar sendo o ouro, a principal reserva de valor. E daí você tinha perguntado do porquê, né? Então, você tem essas janelas. Então, se a gente está passando por um momento de elevação do nível geopolítico, inflação elevada, com corte de juros, que é uma coisa difícil de se ver, né? Estão cortando juros por conta do mercado de trabalho, estão cortando apesar da inflação ainda elevada. Tanto que agora, no último corte de juros por parte do Federal Reserve, foi sinalizado, não contem com o corte de juros em dezembro, né? E é importante, porque agora até no universo de vocês, como se tornou um negócio mais mainstream, ele está reativo também a vetores macroeconômicos tradicionais. E é engraçado isso, porque antes ele era descorrelacionado, né? Então ele não é nem que ele tinha uma correlação negativa ou positiva, mas ele era descorrelacionado, né? Então ele era um diversifier de carteira, mas agora ele reage, bem ou mal, a vetores macro também. Então você tem agora um ambiente de corte de juros com inflação ainda elevada, é bom para o ouro também. Bancos centrais diversificando, né, de treasury americano, comprando ouro, as reservas de ouro da China avançando feito louco, e outros bancos centrais também, né? Isso vem mais forte depois daquela crise do SWIFT que eu tinha mencionado anteriormente. Então você tem esses episódios em que várias coisas se somam e dão uma destrava de demanda por ouro, né? E daí vai primeiro para as autoridades, né, monetárias, vai para o investidor institucional, vai para o varejo. Né, e vai consolidando como parcela da alocação dos investidores de maneira geral. Eu acho que quem iniciou esse movimento do ouro foram os bancos centrais mesmo. Acho que o movimento importante que começou a ser observado foi isso, mas já na pandemia houve uma fuga para ouro, que eu lembro que eu escrevi sobre esse relatório. Eu escrevi um relatório em 2020, né, aí quando começou a pandemia, a gente escreveu Midas Touch, a nova corrida do ouro. Isso foi o começo de 2020. E a gente, na época, o ouro estava menos de $1.700 a onça. E a gente recomendava... É empírico você recomendar ouro há muito tempo, né? Mas a gente escreveu um relatório mais robusto sobre isso. A gente sempre referencia, né? Porque acabamos acertando na mosca. Mas ali você já tinha uma busca por portos seguros. Essa mais recente que a gente viu está associada também ao fato de que o Donald Trump começou a ter muitas rupturas nesse início de segundo mandato. Muitas. Né? Então, brigar com aliados históricos, a guerra comercial, né? E
o próprio colocar em xeque um pouco do checks and balances dos Estados Unidos tradicional, então assim, em vez de você lidar com o Congresso, você roda o país inteiro em executive orders, que não é tradicional, colocando os pesos e contrapesos de uma república tradicional meio que escanteados, né? Isso foi visto com maus olhos pelos investidores mais tradicionais e, de certa forma, provocou uma rotação em nível internacional. O Michael Hartnett, né, escreveu no começo do ano que o AI, que era All In on Artificial Intelligence, vai mudar para BIG, que é Bonds, International and Gold. O que é isso, né? O All In Artificial Intelligence era quando todo mundo estava apostando tudo em inteligência artificial. Isso sugou todo o recurso do mundo. Depois, quando você começa a ter um pouco de ruptura e você tinha investidores já querendo realizar, procurando motivo pelo em ovo para realizar lucro, ajustar a posição, você muda a tese, né? E é bonds, né? Então renda fixa, porque se o juro vai cair, que está acontecendo agora, cortou os juros agora, o juro vai cair, o preço do título sobe, né? O preço do taxa de juros cai, o preço do título sobe, tem que ter bonds. Isso é numa perspectiva americana. Você tem que go international, você tem que ir para o internacional, então você tem que investir em outras praças, que a gente tinha falado, diversificar em outras regiões, vai para a Europa, vai para países emergentes, vai para a América Latina, vai para o Brasil, vai para a China. Você tem que diversificar e você tem que ter o G, que é gold. Então você já tinha, por conta dessas rupturas, uma certa desconfiança, um elevado nível de incertezas. Pô, os índices de incerteza da Bloomberg naquele fatídico dia da libertação, né, dito libertação, foram assim, explodiram. Libertação dos meus lucros. Né? Cara, é inacreditável. É um choque tremendo. E esse comportamento errático da Casa Branca também incomoda, né? Que quando, tradicionalmente, os Estados Unidos eram um berço dessa institucionalidade. Então, isso tudo fez com que a corrida pelo ouro ficasse mais evidente, mas ela já estava acontecendo desde a pandemia de maneira mais forte, aprofundou, né, com a exclusão da Rússia do sistema SWIFT e agora aprofunda de vez. Né? E, de novo, não sou catastrofista contra o dólar, não. Acredito que tenhamos boas posições nos Estados Unidos, a gente está ganhando dinheiro com posições nos Estados Unidos, eu recomendo algumas posições nos Estados Unidos, mas normalmente é uma coisa mais focada em tech mesmo, que é onde você tem o excepcionalismo, esse boom de capex, e é onde a gente vai ver a maturação da produtividade. E é importante que não só tenha a maturação de produtividade, mas de retornos também. Uma das dúvidas era se havia ou não uma bolha de AI, porque esse nível de investimento vai demandar um nível de retorno elevado também. Hoje você ainda sustenta esses valores das empresas de maneira bem distinta do que foi a bolha da .com, bem distinta. Hoje você tem os lucros caminhando junto com as empresas, não está um negócio tão esdrúxulo quanto era na virada do milênio. Mas ainda assim já existe um debate sobre é uma bolha ou não. A gente está falando dessa bolha de tecnologia há muito tempo, porque a gente já vinha daquele rally de 2008 para cá, inundação de liquidez, o recurso já ia para os Estados Unidos, as coisas já estavam caras e estavam já valendo trilhões de dólares. É que agora aprofundou muito com o rally de AI, mas também multiplicou muito os lucros. Né? A gente vê a Nvidia, por exemplo, que chegou a 5 trilhões de dólares agora, está conseguindo entregar resultados. Né? Ou seja, não está com um gap tão grande quanto era nas bolhas do .com, mas cedo ou tarde esses setores vão ter que chegar. E se demorarem para chegar, ou se não chegarem at all, ou se chegarem até parcialmente, mas não conseguir transmutar eles em produtividades, você começa a ter novamente motivo para vender Estados Unidos mesmo. Hoje não, mas pragmaticamente você vai ter uma rotação de recursos, de qualquer forma, para outros ativos. Né? Essa era a tese do Big, que está se materializando. Bonds menos, né? Bonds mesmo, a gente teve algumas rupturas de crédito, agora mais recentemente, inclusive nos Estados Unidos, mas ainda assim, as outras duas me parecem bem válidas. Matheus, você trouxe um argumento sobre essa transferência de riqueza geracional, né? Enfim, talvez de ouro para o Bitcoin mais para frente, né? Se a gente compara o market cap do Bitcoin, que acho que é $1 trilhão, com o de ouro, que deve ser na casa dos $30 trilhões, tem um upside maneiro para o Bitcoin. Mas eu queria entrar justamente numa questão de inflação. Você falou justamente sobre esse boom de capex, sobre esse choque inflacionário dos países transportando de novo a cadeia de suprimentos internamente para eles. Você acha que a nova meta de inflação dos Estados Unidos perdura para ser de 3% a 4%? Cara... Isso vai ser um novo normal, talvez? Isso é um debate mais profundo, né? É uma mudança estrutural da inflação. É um debate válido se ter, tá? Mas é curioso, porque há pouco tempo a gente já estava falando de baixar essa meta e agora a gente mudou, gerou 180 graus o discurso. Né? É um debate válido de se ter, porque se você tem um novo patamar de inflação derivado justamente dessas novas cadeias de suprimentos, né, que antes eram comandadas pelos Estados Unidos, continuam sendo de alguma forma, é algo que a gente vai voltar a ver. E tem um ponto agora importante sobre a taxa de juros. Né? Agora a gente está vendo os juros cair, apesar da inflação ainda elevada. O nível de produtividade alto também. Ou moderado, digamos assim. O nível de atividade
O que chamou a atenção foi o mercado de trabalho, que inclusive está começando a ter um descolamento do nível de atividade do mercado de trabalho. Será que já está tendo algum efeito da inteligência artificial? Eu acho que sim. Eu chutaria que sim. É um debate válido, cara, porque a gente já está vendo, por exemplo, a Amazon decretou a demissão de mais de dezenas de milhares de pessoas já, buscando justamente maior integração com inteligência artificial. Não só ela, várias outras empresas assim estão fazendo também. Você sabe se as pessoas que foram demitidas assim no agregado são mais júniors ou mais seniors? Porque eu tinha visto um gráfico que falava justamente isso. Com, né, a progressão de AI, o uso de AI, tem, na verdade, aumentado o número de contratações senior, mas, na verdade, diminuído o júnior. Sim. Os júnior estão sendo mais afetados, o que é curioso, né? A destruição criativa de Schumpeter sempre viu as pessoas que estavam entrando no mercado como sendo beneficiárias de todas as revoluções tecnológicas porque elas estavam mais adaptadas para a tecnologia. Talvez elas sim o sejam, a gente não sabe como vai ser a segunda etapa. Mas eu vou dar um exemplo agora que está acontecendo no mercado. A gente está vendo em Wall Street, vou falar da Faria Lima propriamente, mas a gente tem dados de Wall Street em que a contratação de jovens diminuiu. E a gente está vendo em paralelo a OpenAI contratando mais de 100 ex-banqueiros para construir modelos dentro da ChatGPT para facilitar o trabalho de banqueiros. Só que assim, imagina o seguinte, business de banking mesmo, de IB... A relação. É a relação e não só isso, ela é um negócio de você tem que passar pelo trabalho manual de um analista júnior para ir subindo, porque daí você vai ter o seu analista, é um negócio que vai de gerações, sabe? Às vezes as pessoas não ficam muito tempo na indústria mesmo e saem para fazer outra coisa. E quem fica lá e amadurece mesmo dentro da indústria. Mas você precisa de gente nova entrando, né? Como é que vai funcionar depois, né? A menos que você aumente muito a escala. De modo que antes você fazia X negócios, agora você vai poder fazer X elevado a N negócios. É um negócio exponencial. Talvez é a tese do Musk, né? Que você precisa... porque antes você falava assim, vai faltar gente por conta da crise demográfica nos países ocidentais que o pessoal não está tendo filho. Daí você teve a tecnologia, as tecnologias mais recentes de AI, e não vai falar, essas tecnologias vão sanar esse problema, então porque a gente não vai precisar de tanta gente. O Musk fala, não. Na verdade, pelo contrário. A gente vai precisar de ainda mais gente. Porque agora a gente vai chegar num momento de escala real da humanidade. Agora a gente vai ser o próximo nível. Porque o Elon Musk tem uma visão mais visionária, então, é uma ideal. visão universal, né? É um negócio de global. uma espécie intergaláctica. Daí é um negócio assim, vai precisar de muita gente para povoar tudo isso aí. Mas você vê, né? É uma ideia até maluca. Parece maluco, né? Não sei se ele pode estar certo. Ele esteve várias vezes certo. O tempo dirá. O tempo dirá. Mas olha só, depende muito do fato de que, assim, pelo menos na indústria financeira, a entrada de gente júnior, né? A gente está vendo demissão de gente júnior, a gente está vendo um desemprego maior de gente júnior, e é curioso, né? É white collar jobs, né? Então você está vendo, na média, mais white collar jobs do que blue collar jobs perdendo emprego, o que historicamente revoluções tecnológicas era o contrário. Quem trabalhava no maquinário que perdia o emprego primeiro, agora não, é o contrário. Não sei se cedo ou tarde vai chegar no Blue Collar Job, porque a gente já está vendo avanços em robóticas impressionantes. Eu vi agora que está tendo já robô para ser vendido para cuidar de casa, né? Lavar roupa, fazer essas coisas. E esse negócio está só no começo, então talvez tenha avanço em robótica importante. A Tesla, né? Está também nesse debate de robótica. Assim, do outro lado, você tem uma contínua um deslocamento do desemprego ao passo que a atividade continua relativamente robusta, né? Interessante, talvez uma reformulação da... É uma reformulação, mas eu não sei se isso é só um choque inicial, que cedo ou tarde, por exemplo, junior job vai chegar e ele já tem aderência maior à tecnologia, então vai ter outras profissões que eles vão conseguir se adaptar muito mais facilmente, vão abrir outros mercados para que seria mais júniores em outras indústrias. O mesmo serve para blue collar jobs, antes eles faziam outras coisas, agora vão ser substituídos por máquinas também para aqueles que eles faziam, vão ter que procurar outras coisas. E daí vai ter que ganhar escala, né? Então vai ser uma economia que vai poder produzir mais, mas talvez tenha um ruído social muito grande na transição, né? Vai ser ruidosa essa transição, não vai ser fácil, tudo automático. Né, de limpeza da casa até tomada de decisão em grandes indústrias, ou de transporte de cargas até cálculo de exploração espacial, de lançar
lançar satélite, tudo feito por máquina, daí aqui cabe a humanidade, né? Um trabalho mais criativo? Não, é uma dúvida, assim, filosófica, na verdade. Né? O grande ponto aqui é que a gente já começa, talvez, a ver alguma maturação inicial desse debate, tá? Isso é um debate de fronteira. Esse debate de fronteira se traduz agora nesse descolamento, então o Fed está cortando juros porque já viu o mercado de trabalho mais fraco, agora está em shutdown nos Estados Unidos, que é um problemaço, né? Mas não tem dados oficiais, então estamos dependendo de dados privados e dados estaduais. Isso dificulta totalmente o trabalho do Fed. Né? Muito. Ele foi, o Powell, na coletiva dele, falou exatamente isso, mas mostra continuamente um trabalho fraco, mas uma atividade que ainda se mantém. Não é mais aquela porrada atômica que foi no pós-pandemia, porque não tem mais aquela quantidade de dinheiro que o Joe Biden enfiou, né, cavalar, mas ainda se mantém. É um descolamento mesmo do mercado de trabalho. Enquanto, assim, as empresas já estão buscando como se reestruturar. Mas está tendo corte de juros, com um patamar de inflação e de atividade moderados ainda. Né? Tem esse descolamento. Né? E que o ouro acaba saindo bem. Né? No final do dia, o ouro como ativo acaba saindo bem de novo. Né? Você acha que se os Estados Unidos conseguir, e eu não sei mensurar o quão real, o quão possível é isso, mas se ele conseguir ter um ganho de produtividade absurdo, fora da curva com IA, e consiga resolver esse problema fiscal, você acha que o ouro e o Bitcoin, entendendo o Bitcoin como uma reserva de valor, perdem um pouco da tese? Calma, eu não entendi a pergunta. Como é? Os Estados Unidos ele tem um déficit fiscal gigantesco, Sim, né? 37 trilhões. Só tem uma maneira que a gente estava conversando aqui dele, né, se desfazer disso, dele corrigir dessa trajetória de constante endividamento e crescente endividamento. Sim. Que é aumentar a produtividade para pagar a dívida. Sim. Se ele conseguir ter esse jump exponencial de produtividade e conseguir, né, atacar essa trajetória fiscal, você acha que a tese do ouro e a tese do Bitcoin, enquanto reservas de valor, né, porque para continuar rolando essa dívida vai ter que desvalorizar a moeda, né, a trajetória das moedas fiduciárias, você acha que perde um pouco do valor da tese? Lógico que a gente tá falando aqui de um cenário hipotético. É um pouco de futurologia, mas eu vou tentar passar um pouco da minha visão. Acho que nenhum dos dois perde, mas com facetas diferentes. O ouro vai ter a faceta tradicional da reserva de valor. Hoje, quem é mais entusiasta, acredito que vocês são, né, entende que cedo ou tarde essa reserva de valor vai chegar para o Bitcoin. Talvez em um segundo momento vocês não queiram mais essa característica, vocês querem a questão da exponencialidade, para ele conseguir acompanhar essa revolução de produtividade e ser o ativo que vai junto, né? Então você vai ter o ativo de reserva, você vai ter o ativo que vai junto. Até mesmo porque se for lastrear tudo, né, a gente está falando de um mercado de trilhões de dólares. Então talvez não seja, é claro que vai precisar talvez de um outro ativo que sirvam desse da reserva de valor, mas o grosso da indústria, o grosso do potencial não esteja aí, necessariamente. Mas esses mais tradicionais, né, o ouro, né, a troca, acredito que por enquanto a gente não tem no horizonte aqui crível de tempo algo para alterá-lo, né? E daí, como a gente está passando por um ponto de inflexão muito importante, fica difícil mensurar um pouco. Mas daí é um trabalho de futurologia bem complexo. Ô, Matheus, como é que você tem avaliado o governo do Trump nesse ano, assim, e a questão das tarifas? Então, vamos lá. Quando o Donald Trump foi eleito, eu era um dos que até fiquei animado com a possibilidade de voltar para a Casa Branca, aquele negócio de animal spirits, desburocratização, desregulamentação. Você tinha a história do Doge com o Elon Musk, você tinha a história de reduzir o tamanho do Estado mesmo, de reduzir... E é um debate importante que todo mundo vai ter que ter. A gente fala disso no Brasil, mas todo mundo vai ter que ter. O tamanho dos estados ficaram gigantes, né, e nitidamente insustentáveis. Né? O exemplo é a União Europeia. Né? A União Europeia, por anos, conseguiu sustentar um welfare state porque dependia dos Estados Unidos para proteção. Hoje os Estados Unidos falam assim, investe em defesa aí. Só que assim, ou você chupa cana ou você assovia. Tá? Você não tem como fazer as duas coisas. E daí ele vai ter que abrir mão do mesmo patamar de bem-estar social para investir mais em defesa. E o compromisso dos membros da OTAN é de 5%. O que eu quero dizer com isso? A realidade bateu na porta. Agora você vai ter que fazer conta. Então era importante alguém introduzir esse debate. O debate está sendo introduzido pelo Milei na Argentina. É um debate revolucionário de décadas em que acreditamos que o futuro era o welfare state. Só que hoje a gente vê que um dos pilares do welfare state, que é a aposentadoria, completamente insustentável. Né? Não é só no Brasil, é no mundo. Né? Principalmente nesses patamares demográficos que a gente está fazendo. Mesmo que a gente tenha uma faixa de transição gigante. Então,
Era importante esse debate. Então estava bastante animado. E isso fez com que todo mundo... Vocês lembram do rally que teve, né? Então, fez com que todo mundo escanteasse um pouco os riscos que o Trump trazia também e que ele deixava bem claro. Um deles você mencionou, que é a questão comercial. E existem riscos específicos de cripto também. De cripto. Daí vocês podem até explorar melhor. Do próprio envolvimento dele com cripto. Mas... não, isso sim, porque é bem escuso algumas coisas, né? No lançamento da moeda dele do dia da posse, tem algumas coisas bem estranhas que acontecem também, os filhos, o envolvimento dele. E assim, eu não vou, claro, entrar nessa seara, acho que é um pouco mais difícil, mas tem complexidades e coisas bem polêmicas que estão sendo feitas também na pessoa física, né? Não é nem na questão do presidente. Da família, etc. Então tem algumas coisas bem polêmicas nesse envolvimento. Talvez macule a imagem, seria um problema, né? Você está fazendo uma revolução e do nada você macula a imagem, é péssimo. Mas você tinha a questão da imigração, cuja os Estados Unidos estavam utilizando muito justamente para balizar o crescimento da mão de obra. Essa ruptura de aliança é muito ruim, né? Brigar com aliados. O Donald Trump conseguiu brigar com um aliado de todos, que é o Canadá. É o vizinho que todo mundo quer ter, porque não briga com ninguém. E ele conseguiu brigar com os caras, falando de ameaçar. E essa sanha de anexação, anexar o Canadá, anexar a Groenlândia, pegar o canal do Panamá de volta, Golfo da América, não Golfo do México, é uma coisa que chamava atenção, mas o pessoal escanteava. Quando ele toma posse e algumas coisas começam a aparecer, a ruptura com a questão da imigração, você trabalha com um novo nível de equilíbrio no emprego, isso muda também a política monetária. O Jerome Powell falou sobre isso na coletiva. Falou claramente que mudou a condução de política monetária, as políticas imigratórias que o governo estava conduzindo. Né? Falou que o Joe Biden no último ano já estava fazendo, mas aqui acelerou. E daí veio as tarifas, né? Que daí é um problemaço, porque assim, a esmagadora maioria dos economistas sérios, esmagadores assim, 99,9%, vai falar que déficit comercial não é necessariamente ruim, e não é, tá? A economia, déficit comercial, a economia, a ciência econômica já evoluiu para entender, para sair dessa visão mercantilista de que ele necessariamente é ruim. Quando ele apresentou aquela tabela de tarifas, né, foi uma aberração, aquilo lá ninguém acreditou. Eu, particularmente, quando vi que a conta que estava sendo apresentada era um absurdo. Aquela conta não fazia sentido, era o déficit bilateral, basicamente, entre os dois países, e falando que aquilo era uma tarifa. Não é. Aquilo foi uma produção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ao longo de décadas, formaram isso. Porque a ideia é que o dinheiro voltasse. Só como eu falei, isso criou algumas distorções sociais. Distorções essas. Existe uma curva bem famosa na economia, que é a curva de elefante. O que é a curva de elefante? Ela basicamente mede quartis populacionais da década de 80 até... Tem algumas atualizações. Vamos colocar até 2010, 2015. Quartis populacionais de crescimento de renda. Então, o que ele vê? Quem era mais pobre no mundo em 1980, quem era classe média no mundo em 1980, quem era classe alta no mundo em 1980. Quem são essas personalidades? Aqui era a classe mais baixa asiática, principalmente. Aqui era a classe média industrial americana ocidental. E aqui eram os detentores do capital, das empresas, os donos dos empresários, propriamente dito. Normal, das elites, dos ocidentais. A curva de elefante, basicamente, mede o quartil anualizado de renda deles. Né? E o que eles percebem? A classe média ocidental industrial foi espremida com a passagem da indústria para lá. Então, você tem um patamar de renda de quem era classe mais baixa. Então, você teve um enriquecimento da classe mais baixa asiática. Formou isso. Inclusive, você estava até tendo rotação de indústria para fora da China, para países próximos, porque já estava começando a ficar caro. A classe média ocidental ficou para baixo em termos de crescimento de renda, tá? É crescimento relativo. Então, cresceu, mas cresceu menos. E daí você tem aqui que o lucro estava voltando, então você tem uma acumulação maior de capital por parte das elites ocidentais. Isso formou algumas distorções, né? Hoje a gente fala do Rust Belt nos Estados Unidos, né? A região dos Grandes Lagos, Detroit era uma grande imagético disso, era onde tinham as empresas e agora ficou um negócio meio uns parques fabrilis abandonados e assim por diante. Uma cidade que faliu, Detroit, que era riquíssima no passado e assim por diante. Esse cara, esse americano, e a gente vê isso em outros países, na Europa a gente vê também, ele ficou ressentido, ele se sentiu esquecido. É claro que falhamos, né?
falhou-se na condução de políticas públicas, né, necessárias para ancorar essa população que estava tendo a indústria, que sempre a criou passada para o lugar, em outro setor. Né? Mas essa população se sentiu esquecida. Por isso que um dos lemas do Trump era trazer a indústria de volta. Né? Vamos trazer a indústria de volta para os Estados Unidos, porque eles tiraram seu emprego. Eles tiraram seu emprego, vamos trazer a indústria de volta. America First, né? Não eles first, não, America First, Make America Great Again. Então é ressuscitar esse passado. Então você teve essa dinâmica de criação de rupturas, né, assim, sociais que foram sendo moldadas. Rupturas essas que hoje a gente vê que criou-se esses polos populistas ao redor do mundo, tanto a esquerda como a direita, tá? Principalmente agora na figura do Trump à direita, mas você tem outras expressões. Talvez a rede social tenha amplificado um pouco essa dinâmica. Né? Então ele se elege nesse discurso de trazer as indústrias de volta e sanar esses déficits comerciais que os Estados Unidos formaram ao longo do tempo e criaram essas distorções sociais que eu mencionei. Eu sou crítico dessa política comercial. Eu entendo que... Tem o Stephen Miron, né? Eu entendo que o Stephen Miron, ele publicou um paper, assim que o Donald Trump foi eleito, que é muito crítico academicamente, tá? Criticável academicamente esse paper, mas ele foi lido por muita gente e ele passa um pouco da ideia do que o Donald Trump queria fazer no comercial. Ele basicamente cita aquilo que eu mencionei, de que criou algumas distorções sociais e a China não estava jogando de maneira justa o jogo comercial global aos modos que devia ter sido quando ela entrou na OMC em 2001. E daí ele desenha uma política e ele cita o Mar-a-Lago Accord, né, que seria um projeto aos modos do que foi o Plaza Accord na década de 80. Então, essa hegemonia do dólar ao longo dos últimos 80 anos, ela teve períodos de modernização. 1971, o fim do lastro foi um período de modernização. O Plaza Accord, na década de 80, foi outro, que basicamente era um acordo com os países parceiros industriais americanos para desvalorizar, né, o dólar. É muito difícil fazer um Mar-a-Lago Accord, que também seria um projeto de... Mar-a-Lago é a residência do Donald Trump em Palm Beach, né? Basicamente, é muito difícil fazer um Plaza Accord aos moldes atuais, um Mar-a-Lago Accord, mas ele buscaria a desvalorização do dólar. Né? Note que ele conseguiu, o Donald Trump, ele não consegue, ele quer intuitivamente isso, porque se ele quer trazer a indústria de volta, ele precisa de um dólar desvalorizado para exportar. Por isso que o Brasil, né, que é um país exportador de commodities, se beneficia o câmbio quando a gente tem, se você beneficia as empresas exportadoras quando o câmbio está depreciado, né? Quando o real está depreciado, desvalorizado frente ao dólar. Então ele precisava desvalorizar se ele quisesse ser. Mas ele não podia defender isso. Então ele falava assim, não, meu governo vai ter uma moeda forte, porque seria essa imagem do homem forte que ele quer passar, que ele é mais forte que o Joe Biden, mais forte que o Obama. Ao mesmo tempo, você tem a política dele que buscando um dólar mais fraco. Mas não foi pelas vias que eles buscavam. E o dólar se enfraqueceu pelas atrapalhadas que foram feitas. Mirou numa coisa, acertou em outra, mas acabou acontecendo, né? É o que foi. Mas tudo isso para dizer o seguinte, a política comercial, como ela está sendo posta, né, você pode até falar que tem uma substância, mas como está sendo colocada, vai criar rupturas comerciais importantes. O mundo, em nível de comércio, parece que continuou sobrevivendo, mas assim, os efeitos podem demorar mais tempo para serem sentidos. Até mesmo porque a gente já começou a ver essa aplicação na prática agora, e elas estão passíveis de judicialização. Muitas dessas tarifas podem cair agora com uma decisão da Suprema Corte, porque, em grande parte, política comercial deveria ser prerrogativa do Congresso. O que o Donald Trump fez? Ele se aproveitou do fato de que ele tem uma maioria, ainda que tímida, no Congresso e está rodando o país em ordem executiva, que eu também tinha criticado, que eu não acredito que seja correto, porque ele coloca em xeque os pesos e contrapesos. Só que ele está usando como entendimento que os Estados Unidos estão em estado de emergência, e, portanto, estado de emergência é esse que deriva do fato deles terem déficit comercial, né? E, portanto, ele tem que se valer de algumas proteções com os Estados Unidos, essas proteções são tarifas. Então, você vê que é uma salada interpretativa, e já foi declarada não válida, né, por duas cortes, né, tanto o Tribunal Internacional Comercial dos Estados Unidos como a Corte de Apelações já falaram que não vale o que ele está fazendo, e agora ele está recorrendo para a Suprema Corte. A Suprema Corte é a maioria republicana, né? Tem mais indicações republicanas, mas existe aqui o fato de que talvez ela decida por derrubar essas tarifas recíprocas. E daí ele não derrubaria as tarifas setoriais,
Daí talvez ele explorasse mais as tarifas setoriais, mas essas recíprocas, que o Brasil foi atingido com 50%, por exemplo, talvez sejam alteradas. Né? É algo que a gente tá para ver, né, ao longo das próximas semanas também. Mas só para você entender, né, eu acredito que Donald Trump ele traga algumas coisas muito interessantes. O Dodge era uma ideia boa, mas como o próprio Elon Musk falou, é impossível, não dá. A máquina se esse pública... cara falou que é impossível... ele falou, não dá. Eu não sei se ele brigou também, ele é meio explosivo, né? Ele brigou com o Trump em certa altura e falou, não dá, a única solução é a produtividade. É que dificilmente, você não vai ter como cortar. A gente vê isso no shutdown, entendeu? Hoje, você tem movimentos dentro dos partidos, é bipartidário, né? Você tem movimento dentro dos partidos americanos. Isso acontece no Brasil também. Essa polarização é muito ruim, porque ela destrói o debate, né? Porque a partir do momento que você quer conversar com o seu adversário para tentar chegar no meio termo, você é visto por uma ala do seu partido, por alguns eleitores, como fraco. E isso se pulveriza nas redes sociais, você perde popularidade, você é execrado do partido. Então você fere sua própria popularidade, você se isola dentro do partido, você não ganha a próxima eleição. Então você tem incentivo para brigar. Você tem incentivo para não recuar. Você tem incentivo para não achar consenso, o que é um problema, né? Porque daí você não consegue conversar com ninguém. E isso foi sendo constituído também. Você não consegue mais constituir consenso sobre no que cortar no orçamento. E por isso está em shutdown. Entendeu? E isso é estrutural. Né? Mas precisa ter uma revisão grande orçamentária também, a menos que você tenha um ganho absurdo de produtividade. Mas vai ter que fazer algum tipo de revisão fiscal no curto prazo, seja como for. Então, assim, acho que eu tenho muita coisa bacana que está sendo feita, acho que precisava mesmo de alguma revisão no sentido de que como os Estados Unidos estavam abordando as empresas, não sei se eu estou tão favorável a essa ideia de tomar 10% de uma empresa, golden share em outra, né, participar ativamente das negociações pelas empresas, a Casa Branca fazendo isso, é estranho, né? Isso não é muito... os Estados Unidos que a gente conheceu ao longo dos últimos 50 anos, mas é os Estados Unidos que está se apresentando para nós agora. A política comercial também está um pouco truncada, mas tem coisa interessante que está sendo feita. Por exemplo, o acordo de paz, o cessar-fogo em Gaza, é mérito do Donald Trump. Né? O Joe Biden podia ter usado o mesmo nível de pressão que o Donald Trump usou contra o Netanyahu para forçar um cessar-fogo, né, que foi no caso depois da questão de Doha, né, os bombardeios em Doha, que ele conseguiu colocar o Netanyahu para a mesa, que ele conseguiu um cessar-fogo, conquista dele. Né? Se ele vai conseguir isso na Ucrânia é outra história, mas é uma conquista dele. Jogar o nível de investimento de defesa para os países que estavam se omitindo de investir em defesa na Europa. Jogar para 5% do PIB. Eles não estavam investindo 2%, jogou para 5% compromisso. Mérito dele, da pressão dele. Revolução no mundo cripto, mérito dele, da gestão dele. Mas tem coisas criticáveis também. Né? Ninguém é perfeito, né? Não tem como não criticar o que eu acredito que seja. Então a questão comercial eu acho que está bagunçada, precisa ser corrigida. Esse tom errático não é saudável para os Estados Unidos, né? Mas assim, tem coisa tem coisas bacanas, tem coisas que precisam ser corrigidas, naturalmente. Cara, você mencionou o aspecto de tarifas, né? E na medida em que você tem essa dependência de fluxo financeiro vindo da China para investir nos Estados Unidos, e você coloca essa variável tarifa, cria uma sensibilidade absurda no mercado. Isso reverbera em cripto também. Né? Tanto é que, se eu não me engano, foi nessa semana ou foi na semana passada? Teve alguma headline aí de tarifa, o Bitcoin foi para 103, né? Aí voltou, ficou ali acima dos 105. Você acha que esse julgamento da Suprema Corte a respeito das tarifas, qual seriam aqui, né, os possíveis caminhos, né? Pô, se continuar com tarifa, segue do jeito que tá. Se invalidar essas tarifas, qual o reflexo que você acha que pode ter no preço de equities e ativos de risco como um todo, cripto incluso? Olha, teve recentemente, eu vou usar um paralelo com o que a gente está pensando com o que vai acontecer com o Fed, né? Então o Fed também é um vetor de risco, porque tem risco de ingerência política. O Stephen Miron, que eu tinha citado, agora ele está na cadeira do Fed, ele ocupou a cadeira da Adriana Kugler, que saiu, e nas duas últimas reuniões ele votou por 50 pontos de corte. Né? Ele, evidentemente, é uma figura política ali dentro. Né? E daí o Donald Trump pode trocar também a cadeira da Lisa Cook, que está também sob questão judicial, e em maio vai trocar a cadeira do próprio Jeremy Powell. Né? Agora, ele vai manter ou não a institucionalidade. Né? O entendimento geral é que ele não vai colocar o dedão dentro do Fed como ele está prometendo que vai, apesar dele colocar mais os seus próprios contornos. A politização do Fed é muito ruim, é coisa de país emergente, a gente já viu no Brasil que isso não dá certo, dá errado. O Lula fazia isso no Brasil. A gente viu isso, o Erdogan fazendo isso na Turquia. Isso é coisa de país emergente, não é coisa de Estados Unidos. Né?
Estados Unidos deveria ser o representante da institucionalidade, por isso que a gente vê essas rupturas também. Né? Se você tem uma politização, é lógico que o dólar vai sofrer. Né? Por que eu tô falando isso? Porque o Donald Trump é uma personalidade muito errática, então é difícil dele saber como ele vai se comportar se, por exemplo, a Suprema Corte decidir que as tarifas não valem mais. Ele vai dobrar a aposta, como ele tá fazendo agora no shutdown, como ele tá fazendo com o Jerome Powell, ou ele vai recuar, como ele fez também com o Jerome Powell. Bateu, daí ele recuou no final. Vai trocar de qualquer jeito em maio. Ele já recuou, né? Teve até o meme, taco trade, né? O Trump always chicken out. A partir do princípio que as tarifas sejam mantidas, é uma ruptura grande, tá, da política comercial americana, porque o delta de tarifa nunca vimos antes. Assim, a tarifa média ponderada dos Estados Unidos, a tarifa efetiva está em 2%, rodando isso, que ele estava aplicando os demais, foi para cima de 15% na efetiva. É um negócio bizarro, assim, muita tarifa, muita tarifa. Né? Ele recuou já algumas vezes, agora está aplicando, isso vai ter um impacto inflacionário. Se mantiverem, a gente vai sentir um impacto inflacionário por inteiro. Se não mantiverem, vai gerar uma insegurança jurídica prejudicial ao dólar também, então não muda essa dinâmica de dólar estruturalmente mais forte, porque o pessoal não vai saber muito bem, e tem a incerteza em relação ao que ele vai fazer. Vamos supor que o mainstream, né, que foi debatido isso agora na reunião de Washington do FMI e do Banco Mundial, o mainstream esteja correto e ele respeite alguma institucionalidade, tanto da questão jurídica da Suprema Corte, como do Fed, né? Menos mal. Significa que a gente teria efeitos mais comportados. Mas mesmo assim eu vejo que para ativos financeiros a gente consegue ver um deslocamento um pouco do que o mercado tem. O mercado se preocupa com isso, mas, por exemplo, está tendo shutdown, está tendo esse risco de ingerência e as ações estão subindo, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Acho que existe aqui uma sensação implícita de que, assim, mais na figura dele, e a gente já está caminhando para o final do primeiro ano de mandato, tem mais 3, vai ser essa bagunça, a gente sabe que vai ser essa bagunça. Tá pior a bagunça do primeiro, eu acompanhei diariamente o primeiro mandato do Donald Trump. Eu gravava já áudio de fechamento, de abertura, na época do primeiro mandato, era uma loucura mesmo. Né? Era uma loucura. Todo dia alguma coisa. Agora tá até mais agressivo que isso. E vai continuar sendo. É o estilo dele. Tem uma coisa boa, né? Eu citei mais uma coisa ruim, que era a ingerência política. Tem uma coisa boa que eu gosto dessa sensação de hipertransparência que ele dá. É um comportamento errático, porque às vezes ele fala uma coisa e no dia seguinte ele faz outra. Mas esse negócio de hipertransparência, tudo que ele faz ele quer mostrar. Claro que quer mostrar coisa boa que ele fez. Mas tudo que ele faz questão de prestar contas, eu acho bom também para a democracia, de maneira geral. Então você vê, tem coisas boas e coisas ruins. Mas, grosso modo, né, é uma dúvida se a Suprema Corte vai decidir ou não em linha com que os outros tribunais, parece que sim. E daí eu acho que ele vai recorrer mais às outras tarifas setoriais. Ele vai buscar subterfúgio até as midterms do ano que vem, e daí talvez ele perca a Câmara, né, e daí começa a ficar um pouco mais difícil a gestão dos Estados Unidos mesmo. Vai ficar. Se já tá tendo dor de cabeça com o shutdown hoje, imagina depois, né? A gente já viu o último shutdown mais longo, que isso aqui deve superar, mas o último foi no governo dele, né? De 2018 para 2019, também em uma janela temporal em que ele havia perdido a maioria na Câmara. Né? Teve até uma cena que virou piada, né? Teve duas cenas que viraram piada. A primeira, quando ele não tinha dinheiro para recepcionar o time de futebol. Esse time de futebol foi para Casa Branca, ele comprou do bolso dele um monte de McDonald's, né? Não tinha dinheiro para recepção, comprou Mac, pizza para receber os caras. E o segundo momento foi quando ele chamou o Dick Schumer e a Nancy Pelosi para negociar no Salão Oval e assim, figurou uma briga daquelas do Zelensky, né? Os modos do Zelensky, foi um negócio maluco. Mas, assim, mostra que vai ficar mais a risco. Ele não vai recuar, ele tá mais a risco, então vai ser um clima bem belicoso de volatilidade, né? É um tom errático. Então, assim, vai ser um negócio que a gente vai ter que acompanhar de perto. Por isso que as pessoas estão montando proteções, né? Porque existe essa incerteza nova no radar, que é o comportamento errático da Casa Branca. Ô, Matheus, antes da gente entrar nos take rápidos, eu tenho mais uma pergunta. Você explicou, isso já tem um pouco a ver, talvez, com o seu cenário macro pro ano que vem, por conta de todo esse comportamento e incerteza que a gente vai ter tanto no Senado, Congresso, e em relação a como o Trump vai reagir. Mas se você tivesse que montar uma tese pro ano que vem, né? Uma tese macro, você tá otimista, pessimista, neutro? E o que você compra? Olha, aqui, falando de Brasil ou de mundo? De mundo. Tá. De mundo, eu não acredito em uma recessão.
E acredito que haja espaço para mais, pelo menos, 1 ou 2 cortes de juros, a depender do ritmo do mercado de trabalho. Então, acho que não vai ter nenhuma disrupção no mercado financeiro, pelo menos é o que a gente consegue ver hoje. Mas, lembrando, start looking from the tails, né? Então, você tem que ter as proteções às suas ideias. Lembrando, aquele X não é F de X, né? Então, essa é uma posição que eu acredito que vai dar certo, né? Acho que as empresas de tecnologia vão continuar apresentando bons resultados. Tem esse sentimento de espraiar para outros mercados, né? Então você tem que ter uma diversificação regional para além dos Estados Unidos, para além do dólar. Tem coisa legal na Europa, tanto de saúde como de defesa, né? Eu sei que é um pouco mais polêmico, nem todo mundo gosta de investir, mas eu sempre gosto de observar o setor, porque é um setor que vai receber investimentos ao longo dos próximos anos. Né? Ter as proteções, né? Então ouro, prata, mineradoras fazem sentido na carteira. Não, é tudo ponderado, tá, pessoal? Não é nada em absoluto. Você não pode fazer só uma aposta, é uma carteira diversificada, equilibrada. E olhando para o Brasil, vai ter aqui uma discussão eleitoral importante que precisa acompanhar o que vai acontecer, se vai colocar na pauta fiscal a reforma que precisará inevitavelmente ser feita em 2027 ou não, mas tem espaço para valorização dos ativos brasileiros, assim como tem palco para valorização dos ativos argentinos, né? Então, assim, mas aí você vê que são apostas diferentes, um pouco mais aposta especulativa, um pouco mais estrutural do ponto de vista de Brasil, Estados Unidos, uma diversificação em metais preciosos e um pouquinho de cripto também. Mas aí eu sigo as recomendações do Walter aí, né? Não sei, eu não sou especialista em cripto, né? Mas eu gosto, mas eu entendo o papel das cripto nas carteiras. A gente tinha feito um estudo, isso foi final de 19, então o estudo tá velho já. Mas acredito que as funções, as características permaneçam parecidas. Deve ter ficado um pouco menos do que antes, mas ainda deve ser favorável você ter um percentual ainda aqui baixo da carteira de cripto. Melhora, né, as características, as propriedades de risco-retorno da carteira. Então, esse tipo de diversificação faz sentido. Então, tecnologia americana, continuo gostando. Né? Posições na Europa, defesa e saúde. Né? Tem uma diversificação em países emergentes. Brasil eu gosto. Agora, a Argentina, com a vitória do Milei, acredito que tem espaço para novas reformas por lá também. Você não pode ter... tem que ter as proteções, né? O ouro. Caixa no Brasil, né? Por mais que exista o risco do cambial, tá rendendo 2 dígitos, então para você estabilizar um pouco a sua carteira. Caixa lá fora também rende bem menos, vai render cada vez menos, porque o juros está caindo. Mas você precisa ter subterfúgio, uma reserva de emergência, sempre bom ter. Né? Então, assim, eu montei um portfólio médio. Isso não necessariamente é para você. Né? Você pode adaptar um pouco algumas dessas ideias que eu citei aqui. Legal. Cara, perfeito, assim. Agora a gente vai pra parte dos takes rápidos. Você tem mais alguma pra fazer? Não. A gente vai fazer umas perguntas pra você e você responde de bate-pronto. Se você quiser justificar, você fica à vontade. Se não, o tempo é seu. Tá bom. A primeira vai ser engraçada, porque eu acho que ele não tá preparado pra essa, mas não tem certo ou errado, tá? Quem você acha que é o Satoshi Nakamoto? Eu acho que... Cara, nem sei se ele existiu, né? Talvez seja um grupo de pessoas, não tem uma história assim. Não sei. Eu vi uma lista. Uma vez o próprio Walter me mandou uma lista de pessoas que poderiam ser. Tinha um documentário que falava que ia revelar. Você lembra disso, cara? Mas eu, francamente, não sei quem seja. Chegaram de um cara nada a ver, né? Desse... É o documentário do Prime? Não. Não, o Prime não, do HBO. É do HBO. Pode ter sido um cara que já faleceu também, né? Um professor, né? Um cara acadêmico. Faz sentido, era um paper acadêmico, né? Uma provocação bem acadêmica, inclusive, quando começou. Mas eu, infelizmente, não tenho essa resposta. Cara, perfeito. A gente vai fazer Satoshi é Satoshi. Exato. A gente Bitcoin vai fazer um igual compilado Bitcoin. no final do ano e a gente vai pegar a resposta de todo mundo aqui. Então, não tem essa. Mas é isso, um Bitcoin é igual Bitcoin. Cara, você quer fazer uma ou eu posso... Maior acerto e maior erro na sua trajetória do mercado? Meu maior acerto? Cara, quando teve a invasão... Não sei se foi o maior percentual, mas foi um acerto que eu me orgulho muito de ter pego, porque eu peguei na veia. Janeiro de 2022, a gente fez um kit geopolítico, que era antecipando a possibilidade de uma invasão russa à Ucrânia. Eu selecionei os ativos, fiz um kit já balizando as ideias de defesa que eu defendo até hoje, que estão dando resultado, mas coloquei também um ETF de gás natural. Ele dobrou, assim, num espaço curtíssimo de tempo, eu realizei no topo, falei, ó, pode vender. Foi um belo acerto, assim.
Percentualmente, talvez eu já tenha tido recomendação que andou mais, né? Porque por exemplo, eu recomendo o NVIDIA desde o começo de 2024, né? Então, já andou, dobrou, mas triplicou, na verdade, de tamanho desde então. Não foi de tamanho, de amplitude, de performance, né? Esse trade que eu fiz. Mas eu me orgulho dele porque a gente acertou, a gente antecipou, falou que era um negócio de proteção, deu certo, a gente realizou em cima, depois o negócio realizou tudo, o negócio caiu assim, varou o ETF, e a gente pegou na veia essa trajetória e algumas teses do kit geopolítico continuam até hoje. Ouro estava no nosso kit geopolítico, tese de defesa estava no nosso kit geopolítico, e todos andaram muito bem, assim, foi um kit que deu muito certo. Como que você toma a decisão de, pô, vou me desfazer dessa posição? É uma coisa de resultado corrente, Cara, ou de shift na análise mesmo? Nessa especificamente, a gente tinha colocado como uma posição de proteção na carteira e o negócio mais que dobrou, acho que andou 120%, se não me engano. Então ali eu simplesmente falei, cara, cumpriu o seu papel, dobrou o tamanho, sabe? Cumpriu mais do que o suficiente o papel, nem era pra isso, nem era pra dobrar. A gente acertou, assim, pô. Foi uma recomendação que saiu no Palavra do Estrategista, que é uma assinatura que tem dezenas de milhares de assinantes. Deve ter muita gente que pegou esse trade, então eu me orgulho bastante. Você perguntou de um erro, já errei também. Eu estava acompanhando de perto o trade em Sigma Lithium, eu estava acreditando na tese, não deu certo, infelizmente. A ação caiu bastante, mas dia a dia faz erros e acertos. Cara, tá na chuva, vai se Tá na molhar, chuva, cara. se molha. É isso. Foi. Não tem... Mas eu nunca é isso. recomendei Sigma em absoluto, né? Eu sempre acompanhei a tese, fiquei construtivo. Teve uma época que talvez me pegue muito, porque teve uma época que ela bateu $44. $44, foi isso? Foi próximo de $40, se não me engano. Cara, e quando chegou lá, eu falei assim, pô, dá pra vender. Dá pra realizar parcial, né? Recomendar pros assinantes realizar parcial, mas daí, né? Não, deixa rodar, porque tinha uma expectativa dela ainda mais. E daí, assim, teve coisa que a gente nem tinha como antecipar, né? Começou a ter problema societário dentro da empresa, da mulher que era casada, não sei o quê. Então, daí foi muito ruim, né? Porque a gente estava acreditando na tese, daí foi para os jornais. Então, acabou sendo um erro, né? Ainda acompanho de longe a tese, propriamente dito, mas não com o mesmo afinco de antes, porque, infelizmente, essa daí não foi um bom acerto, né? Você só pode escolher 2. Ouro, prata, Bitcoin. 2? Ouro e Bitcoin, então. 2 é fácil escolher. E 1. Ouro ou Bitcoin? E não, sem viés aqui, porque, pô, não, beleza, o Crypto Never Sleeps, né? Mas exato, é sem real que pressão. você passa. E assim, outra coisa, né? Não é que as duas coisas não se conversam. Pô, tem ouro tokenizado Eu acho que hoje. é Eu acho que se complementar, complementa. entendeu? Quando eu falei da carteira aqui, eu dei várias ideias. O pessoal tá falando, ele tá recomendando tudo. Na verdade, não. Eu acredito realmente na exposição equilibrada em prêmios de risco. Uhum. Bem, acho que eu vou de ouro mesmo, tá? Vou ser mais tradicional aqui. Não tem problema. A gente vai de Bitcoin, mas Ah. tá tudo certo, cara. O que você faz pra desligar do mercado? Pô, eu gosto de correr. Corro ouvindo música. Então eu me desligo, né? Ali eu não tô ouvindo ninguém, então... Boa. E tem uma coisa que eu faço às vezes também, eu intercalo livros técnicos e livros de literatura mesmo, sabe? Ficção. Isso também ajuda a desligar um pouco. Sair um pouco desse universo. Aproveitando essa resposta, você vai pra uma ilha deserta. E aí você tem que levar um livro pra ler e o outro pra fazer a fogueira. Qual é qual? Livro para ler. Eu vou recomendar de novo, então, A República Tecnológica, do Alex Karp. Não concordo com tudo que está no livro, mas acho que vale a pena ser lido atualmente. E o livro para queimar? Tem tantos. É difícil, né? Porque daí você coloca... Não, vou tentar fugir de colocar alguém no... The Deficit Myth, da Stephanie Kelton. Pode queimar isso aí. Acho que esse foi o primeiro livro diferente Exato. aqui a ser queimado. O resto foi o Capital. Karl Marx. Sério? Sim. O pessoal recomenda queimar o Karl Marx? 99% dos convidados. Mas... Cara, acredite se quiser, a crítica do Karl Marx foi importante para a criação da escola marginalista posteriormente, que matematizou a ciência econômica depois. Então, assim, faz parte de um processo histórico, né? É claro que tá ultrapassado pra caramba, ninguém lê mais aquele negócio com a mesma mentalidade. Mas, depois dele, né, começou a ter a escola começou a se matematizar.
Esse processo de matematização foi muito importante. Eu sou um economista ortodoxo. Os economistas ortodoxos estão mais associados à matematização da ciência econômica. Né? Não tem nada com o conteúdo do Marx. Eu já o li na faculdade. E esse foi o meu contato e é isso. Mas é uma história de processo histórico. Agora, esse da Stephanie Kelton tem a ver com um negócio da teoria monetária moderna, né? Você acha que isso aí é o quê, cara? É uma pirâmide, Uhum. nossa. Cara, esse é uma pirâmide. A teoria monetária moderna, cara, se provou errada, né? Se provou errada. Essa ideia maluca de que você podia se endividar infinitamente. Eu acho que no governo americano hoje tem esse tipo de viés político-econômico? Em Washington tem ainda, mas já está saturado. O pessoal percebeu que o buraco é mais embaixo, mas ainda não sabem como resolver, então estão empurrando com a barriga. Que nem no Brasil. Boa, pra finalizar, Matheus, a última de todas, uma ferramenta ou um indicador que você gosta. Pode ser cripto, mercado tradicional, macro, você que manda. Uma ferramenta? Como assim? Não, um indicador que você gosta de analisar, assim. É óbvio, Gráfico, você dado. você não analisa só um, você analisa vários, mas assim, algum que você recomenda o pessoal sempre estar de olho. Um que eu olho todo dia, assim? Pode ser. Pô, eu sempre olho o dólar index ultimamente. Eu sempre tenho olhado que nível está o dólar no mundo, desempenho do dólar frente a outras moedas. Tenho acompanhado bastante. O Shiller, né? O Cyclical Adjusted PE, né? Do S&P eu gosto de olhar bastante, está num patamar elevado, só para lembrar que as coisas podem dar errado também, então... Mas eu tenho olhado bastante a força do dólar no mundo ultimamente, cara, por causa dessa importância da tese de moedas fiduciárias que a gente tem na Empíricos, né? Cara, fechou. Muito obrigado por estar aqui. Foi um prazer receber você. Acho que é o primeiro de muitos, né? Porque essa aula macro aqui, aulas. acho que o pessoal vai gostar bastante. Então, antes da gente finalizar, fala pro pessoal onde eles te encontram nas redes sociais, fala um pouco do seu trabalho, do mercado em 5 minutos. Fica à vontade, que agora é sua hora. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Obrigado pelas palavras carinhosas no começo. Foi muito legal a conversa. Para quem gostou do que eu falei aqui, né, eu escrevo diariamente uma newsletter chamada Mercado em 5 Minutos. Né? Hoje a gente está com mais de 200 mil leituras diárias. Eu faço trabalho diariamente, com bastante orgulho, para acompanhar o que está acontecendo no mercado, e a ideia é que se leia em 5 minutos. Às vezes eu escrevo um pouco mais e passo um pouco disso. Mas tem a minutagem lá, hein? Tem a minutagem para você ler um em cada minuto, etc. Mas dentro da Empíricos eu trabalho com várias coisas, com várias séries, com podcasts também, coluna, né, no Seu Dinheiro, no Money Times. Fica aqui o convite para me acompanhar também nas redes sociais, né, no LinkedIn Matheus Spies e no Instagram o Matheus Spies, tá certo? Muito obrigado. Valeu, Matheus. Valeu. A gente fechou. É isso, né? Não se esquece de se inscrever aqui mais uma vez. Toca do sininho para receber episódio novo. E até a próxima. Comenta aqui se vocês gostaram desse episódio macro, hein, pessoal? Pra gente fazer mais. Valeu!